Fala aí, pessoas! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Review de Jogos. Eu sou o Danilo Manzato e estamos aqui com as presenças ilustres de quem? E aí, pessoas, como que vocês estão? Aqui quem fala é 2L, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Pablito é o meu nome, né? Estamos aqui, fui convidado pelo Alisson no meu direct do WhatsApp. Não sei como ele conseguiu meu número, né? Mas obrigado pelo convite. Né? Não sei se tem alguém aí que já me conhece, mas eu faço conteúdo de jogos e tecnologia no YouTube. O meu nome é o nome do meu canal mesmo, Pablito com 2 T's. Obrigado pela oportunidade, Alisson. Pablito se assustou aí com eu ter chegado no privado dele, como eu consegui o WhatsApp. Eu sou assim, eu vou atrás e fuço até achar qualquer contato. Mas é isso, meu povo. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre RPGs, né? RPGs que a gente ama jogar, que a gente gosta de jogar, que a gente já odiou jogar, enfim, a gente vai falar sobre alguns jogos aí. Mas antes, vamos trocar aquela ideia de sempre aí, né? Falar aí sobre um pouco como foi aí a nossa semana. O que vocês fizeram essa semana? O que vocês jogaram de bom essa semana? Conta aí. Eu, particularmente, tenho jogado muito o Metroid Prime Remaster, né? Porque eu costumo jogar muito tranquilo os jogos. Então eu vou jogando na maciota, do jeito que dá, quando dá tempo. E, cara, que jogo bom, mano. Que jogo bom. E tal, eu nunca joguei os Primes. Eu tive, assim, joguei o comecinho dele em algum emulador, alguma coisa assim, porque ele era original de GameCube, né? Até teve uma versão pro Wii também, mas eu não cheguei a experimentar na época. Mas esse do Switch tá bonitão, né? Tô com vontade de pegar ele. Recomendo demais, assim. Se você me perguntar, Pablo, qual é o melhor jogo de FPS? Existe até uma polêmica sobre ser ou não FPS, né? O Metroid Prime, mas qual é o melhor FPS do Nintendo Switch? Eu vou dizer pra vocês, é Metroid Prime Remastered. Que legal. O melhor e mais bonito. Que eu jogando Metroid Prime, eu me senti enjoado, a câmera dele me deixa muito enjoado, eu não consegui continuar jogando. É porque ele realmente usa uma física bem antigona, né? Então ele vai enjoar algumas pessoas, principalmente quem tá acostumado com os FPS mais recentes, que a física é mais realista, né? Tirar uma dúvida aqui que eu não experimentei o jogo ainda. Ele tá usando o controle de movimento do Switch, os Joy-Cons ou não? Usa também. Não só o Joy-Con junto, né? O Pro Controle, por exemplo, como o separado, né? Ah, que você legal. pega com a mão assim, igual era o Emote na época, porque ele saiu com... Ele saiu um remaster, né? Metroid Prime Trilogy, com o Emote pra Wii, né? Então, foi bem legal. Aí, Pablito, eu sei que hoje no dia da gravação, tu começou a jogar uma demozinha aí, hein? Caraca, mano, aquele jogo é sensacional, velho. Sensacional. Que Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Que jogo bom, mano. Bom e bonito. Explode a mente, tá ligado? Tudo, aquilo ali explode a mente. Quando você percebe que você tá jogando com os dois analógicos, dois personagens diferentes na sua tela, fazendo coisas diferentes, você se sente um albatroz, pô. Não faz nada direito. Você não consegue saber o que você tá fazendo. Até acostumar. Tem um jogo aí chamado Brothers que já fez isso há uns bons anos atrás, tá? Mas brincadeira. Foi mesmo? Mas sim, foi mesmo? Brothers A Tale of Two Sons. Isso é muito legal, bom. sabe? Ele é do mesmo produtor do It Takes Two. Acho que o primeiro jogo dele a explodir foi isso aí. Depois teve aquele outro dos dois prisioneiros, mas aí já não era desse esquema. Então isso já me era refuta. co-op. Já me refuta porque na minha gameplay eu falei que eu nunca tinha visto antes. Então eu realmente nunca tinha visto. Não te refuta. Não te refuta, você nunca viu. Mas aí eu já poderia ter dito que existe um jogo que tem essa mesma mecânica. Não tem como saber tudo que existe, né? Pelo amor de Deus. Verdade. Faz todo sentido. Mas é engraçado, porque a gente comentou sobre esse jogo no último podcast, né? Que a gente fez sobre os lançamentos de março. E a minha expectativa pra esse jogo era 0. E agora, com você falando, vou até baixar o demo aqui depois pra testar. Pode criar hype. É sério, eu não tô brincando. É um dos melhores jogos que eu joguei em 2023 já. Porque Bayonetta é uma série que eu nunca joguei. É uma série que, tipo, realmente assim, sempre passou, sabia que ela existia, mas eu nunca peguei pra jogar. Então esse, por mais que ele seja, assim, totalmente nada a ver com a trilogia, né, com os outros 3 jogos, por não conhecer nada da personagem, não saber o da personagem, foi uma coisa que não me chamou muita atenção. Mas legal saber, assim, você é a primeira pessoa que eu tô tendo contato falando sobre esse jogo e falando super bem, super empolgado. Dá pra ver que você tá empolgado. Cara, com a demo. Lindo. Ele é lindo, a jogabilidade dele é muito gostosa, assim. É muito fluido, tudo acontece muito facilmente, assim. Você não percebe que tá precisando ter uma curva de aprendizado ruim, tá ligado?
É bem legal. Legal. Gostei Vou pra testar, vou baixar, de graça. De graça, vou baixar aqui depois pra testar. caralho. É grátis e é bom? Então vamos. Por que não, né? E você, 2L? Falando em baixar pra testar, liberou ontem, né? Demo do Resident Evil 4 Remake. Demo Tô curtinha, doido por pra sinal, jogar né? esse aí. Demo curtinha, 20 minutinhos no máximo. E se você rushar um pouquinho igual eu rushei hoje pra fazer em live, eu terminei em 15. Gostei da demo. Me animou um pouquinho pra jogar o jogo. A questão que tá me incomodando é que o jogo tá mal otimizado no PlayStation 5. Danilo vai me chamar de jovens. Jovem, Ele... reclama de jogo serrilhadinho. Não tô reclamando de serrilhadinho. Eu tô reclamando do jogo estar no modo performance borrado na minha tela e no modo fidelidade cair na FPS. Ih, Jovens. rapaz, ó. Jovem, Essa ai, galera não. novinha. Tirou meu FPS. Eu jogar Goof Tirou, Troop né? a 5 FPS travando. Do alto dos meus 30, eu tô acostumado a jogar Mega Man X com lag na hora que você tá no carrinho descendo a montanha ali. Nossa. E você sai pra pegar o O o Hadouken. Aí você toda vez trava ali. Tudo Toda vez. travando. Então, eu tô acostumado com aquilo ali sempre na minha vida. Não posso reclamar de nada. Esses jovens de hoje, tirou ali, tá rodando a 59 FPS, tirou 1 FPS da minha tela aqui. Tá Não, chorando é já. que realmente. Não consigo jogar porque está borrada a tela. Ai, meu Deus do céu. Não, o borrado tá realmente borrado na Ai, tela. Você tá no jovens. modo performance ali, tá uma Jovens. borradinha. O que que acontece? O jogo tá rodando a 60 FPS, mesmo no modo fidelidade com Ray Tracing. O problema é que tu entra em combate e do nada dá uma caída pra 40 e volta. E tu percebe essa travada, saca? Ninguém Não é percebe, algo- ninguém percebe de 30 pra Eu 60. percebo. Percebe nada, mentira isso aí. Eu acho que se a Capcom tivesse deixado a 30 FPS ali travado no modo resolução, travada quentinha, como a maioria dos jogos estaria ótimo, mas eles quiseram deixar a 60 destravado aí, ficando caindo e voltando, e dá agonia. Trava lá. Não dá pra travar, infelizmente, né? PS5 Ih, não dá essa opção. rapaz, aí complicou o win. O que é engraçado é que essa demo é justamente a parte que eu mais odeio nesse jogo e que geralmente me faz parar de jogar ele. A gente também comentou isso no último episódio que a gente falou sobre o que ia sair o Resident Evil 4, né? A gente comentou que eu não tenho esse carinho todo por esse jogo, né? Também não, tá? Deixo aqui registrado. Também Então, eu não. gosto do 2 ali, do primeiro. O 4 pra mim já é ok, eu joguei uma vez só, né? E eu ainda sou pior, porque eu sou do time Dino Crisis. Então, era eu bom. sou do outro Mas time. Dino né? Crisis era maravilhoso. E aí, o que acontece? O Resident Evil 4 sempre me irritou essa parte, então eu jogava até essa parte, começava a ter que fugir do cara da serra elétrica lá, e me irritava, eu parava de jogar, entendeu? E a demo é justamente essa parte. Fala assim, Você pô, não precisa fugir dele, é só matar. Eu matei. Paciência, cara, de gastar 1 milhão de balas, inimigos Não, aí poderosos. realmente gasta. Ele tá muito difícil de matar. Tu descarrega todo o teu pente de 12, todo o teu pente de pistola, tu taca granada e ele demora pra eu morrer. vou falar que eu nem fiquei testando, assim. Minha experiência com a demo do Resident Evil 4 foi: eu instalei, eu joguei, aí eu não morri lá, tipo, acabou a demo, eu desinstalei. Assim, beleza. Eu vi o Caraca, visual. Aconteceu algumas Testei. vezes. Não, porque eu vou querer jogar o jogo final. Então a demo serviu pra eu ficar vendo ali, tipo, legal. Ali é bem o começo do jogo, né? Vai ser o começo do jogo ali, provavelmente vai ter só uma coisinha ou outra antes dali. É umas cutscene pra explicar melhor, porque foi meio que cortado. Talvez o que mude ali seja determinados itens que já podem ter ali no começo, não Sim. vão estar na demo, né? Sim, Porque, obviamente, eles não vão deixar ali tudo. Né? É tanto que você Sim. nem pega a arma nem nada, ela já aparece na É. demo. Eu pensei assim, não vou nem jogar muito a demo. Eu joguei lá, vi, curti, rodou no meu PC também, que era importante saber se ela ia rodar, né? Antes de pedir o jogo, né? Vai que eu peço o jogo não roda no meu PC, eu não vou pedir, né? Eu vi que rodou, né? Não ficou travando nem nada, dei aquela configuração, configurei lá, rodou bem, falei, beleza. Aí eu terminei a demo e desinstalei, assim, não fiquei igual a galera ficou punhetando lá a demo, ficou fazendo 1 milhão de coisas na demo, já falei, não, pelo amor de Os Deus. caras rodeando na casinha. Mano. Olhando- Cara, não, o jogo lança daqui 20 dias, daqui 20 dias eu curto o jogo, não vou ficar... Se fosse uma demo maior ainda, não é, então nem... Eu joguei umas 2 vezes, uma antes de fazer em live e uma na hora que eu fiz em live. Uhum. Mas não fiquei também. Já até desinstalei aqui do PlayStation e eu tô esperando chegar o jogo. Vamos ver aí. Mas tá legal, tá bonito, vamos ver. Eu tava pensando em jogar o original antes, não sei se vai dar tempo. Eu achei bonito o design do personagem,
né? Do Leon. Achei muito bonito o design dele. Achei homem. Realmente aquele queixo, a harmonização facial e tudo mais, achei muito bem feito. Cabelinho loirinho, né? O bom de ter saído a demo já é que quando sair o jogo original já vai ter 1 milhão de mods com o Leon, né? Porque os caras já vão pegar a demo, já baixa a demo, já monta o mod com o personagem. Já vai ter o CJ pra jogar, já vai ter o Thomas, o trem pra jogar, vai ter um monte de coisa já quando sair o jogo original. O Mario, tem muita coisa. O Leon de sunguinha, vai ter uma infinidade. Não, eu só queria que eles colocassem o Leon Noir de novo, que teve naquela DLC do Resident Evil 2 Remake. Pra mim, o Leon Noir é a coisa mais bonita que existe. E olha que eu não gosto do personagem, mas eu acho o Leon Noir... Você acha que a Capcom não vai vender DLC de roupinha? Ah, com toda certeza. Então. Eu quero que eles vendam a DLC da roupinha do Leon Noir. Acho que não vai ter, não. Essa acho que não vai ter, não. Porque era mais bonito. Mas enfim, eu aqui passei a semana jogando o Like a Dragon Ishin. Finalmente terminei ele. Que jogo gostoso. Eu nunca tinha jogado nenhum Yakuza, nunca tinha jogado nada assim dessa série. E me surpreendeu assim muito positivamente. Tanto que eu agora considero muito jogar os Yakuzas. Todo mundo sempre falava muito bem da série Yakuza, mas foi aquela série que eu sempre deixei assim de lado. Falei assim, um dia eu jogo. Mas o Like a Dragon Ishin foi incrível a experiência, assim. É um jogo gigantesco, tanto que assim, eu fiz ele em 35 horas e apareceu que eu fiz só 11% do jogo. Uma ideia, assim, eu terminei o jogo. Achei maravilhoso. Terminei a história. 35 horas, assim, fiz uma ou outra side quest, né? 35 horas de jogo, apareceu lá, tipo, você completou 11,86% do jogo. Falei assim, caralho, o que eu não fiz aqui, entendeu? Tudo bem que eu sei que eu não fiz um monte de coisa, mas eu pensei que ia aparecer ali que eu completei, sei lá, tipo, 40% do jogo, sabe? 50%, mas, cara, 11%? Porra, eu não fiz nada no jogo. Faltou tomar um banho com os velhos. Mas, cara, o jogo é tão insano que teve uma briga na sauna, tá ligado? Tipo, o japonês batendo o japonês pelado na sauna, sabe? Então, o jogo é maravilhoso, cara, assim, ele é aquele tipo de jogo que, assim, eu até, o review, né, no dia que tá saindo esse podcast, o review já tá no site, podem acessar lá que vocês vão ver todas as impressões, né, do que eu achei no jogo, mas ele é legal porque ele é um jogo que não se leva a sério, sabe, tipo, ele é uma história séria, mas ele não se leva a sério ao mesmo tempo. É tipo uma novelona, né? Uma novela mexicana, sabe, tanto que eu falava que se em algum momento ali, durante o jogo, aparecesse um samurai chamado Carlos Daniel, eu comprava a ideia na hora, entendeu? Eu comprava a ideia de um samurai chamado Carlos Daniel, assim, perfeitamente, porque o jogo, ele realmente não se leva a sério e isso é muito bom, entendeu? E ele tem muito... Ele tem uma infinidade de sidequests, deve ter mais de 100 sidequests no jogo, e você tem muita coisa pra fazer, assim, por exemplo, você compra uma casa, só que aí na casa você pode cozinhar, então tem minigame de cozinhar, tem minigame de fazendinha, porque você tem que plantar suas coisas. Tem minigame de karaokê, tem minigame de dança, tá ligado? E tudo vai te dando experiência, vai te dando coisas. Como o jogo passa numa cidade, você tem que se relacionar com as pessoas, com os lojistas. É muita coisa pra fazer. É muita coisa pra fazer. Mas é um jogo, assim, delicioso. Delicioso mesmo. Vou procurar conhecer também. Dá até vontade de jogar esse jogo. O que me falaram é que, assim, o Ishin, ele era um jogo que tinha só no Japão, né? Agora, com esse remake, eles trouxeram pro ocidente o jogo oficialmente, né? Ele era um jogo de PlayStation 3 e ele é um spin-off, né? O que me falaram é que o que diferencia um pouco ele dos outros é que ele tem mais tons de RPG. E ele realmente tem, assim. Você tem nível, você tem batalhas aleatórias, tem muita coisa de RPG mesmo no jogo. Então, é um jogo que, cara, eu tô apaixonado por ele, de verdade, assim. Ele me impressionou no nível absurdo, assim. Eu não esperava que eu ia curtir tanto. E foi um jogo que tomou minha semana. Eu comecei a jogar ele sexta-feira passada. A gente tá gravando numa sexta-feira aqui, né? Eu tinha começado a jogar ele na sexta-feira. Demorei uma semaninha e deu essas 35 horas de jogo. Se eu fosse me estender mais, eu sei que eu ia bater ali 100 horas fácil. Fácil. Porque é tanta coisa que tem pra fazer. E é aquele jogo que realmente, assim, quando você aprende a jogar ele, que você viu que é um jogo gostoso de jogar, despretensioso, ele toma a sua vida. Toma a sua vida e você vai jogando. Porque você vai querer fazer o relacionamento com os caras da vila, a batalha é gostosa de fazer, você vai querer ficar comprando coisa. Cara, os minigames de cozinhar são muito divertidos, tá ligado? E é um minigame que é útil, porque você comprar item de cura é muito caro, você não ganha tanto dinheiro assim. Só que como você tem a sua horta na sua casa, você vai lá, planta as suas coisas
é rápido, não precisa demorar muito tempo pra colher, né? Você planta lá, faz uma lutinha, volta, tá lá pra você colher. E aí você faz o minigame pra construir sua própria comida, que é o que volta o seu HP. Então, é tudo muito amarradinho, sabe? É muito da hora. Muito, muito legal mesmo o jogo. Eu me surpreendi, valeu muito a pena jogar. Vou dar uma olhadinha nele depois. Na verdade, eu tenho vontade mais de jogar o Yakuza Like a Dragon, que é meio estranho a gente ficar falando, né? A gente já citou esse fato do Yakuza ter 2 nomes, e um deles é interligação entre 2 deles, que é o Yakuza e o Like a Dragon, né? O Yakuza 7 Like a Dragon, que é o RPG de turno, que eu tenho vontade de jogar. Mas enfim, a gente puxou o papo RPG. Sim. Que a gente vai comentar hoje, jogos de RPGs. Sim. A gente tem algumas questões aqui de tipo... Tem 3 tipos de pessoas aqui. O Danilo, que é o RPG saudosista, da época do Super Nintendo. Isso. Tem eu, que já sou dos RPGs clássicos. E temos aqui o Prabrito, que ele não gosta muito de RPG. Ele gosta mais de RPGs de mesa, né, Prabrito? Eu sou o cara do RPG de mesa. Mas se for um RPG mais voltado pra ação, eu até tanco. É o RPG raiz de verdade, né? O RPG é o que eu curto mesmo. Falando em RPG de mesa, qual que tu já jogou, só pra saber? Cara, D&D, 3D&T, eu joguei um pouco de Vampiro à Máscara também. E já joguei um RPG de Pokémon, velho. Já joguei um RPG de mesa de Pokémon na época, né? E tem um RPG que eu joguei também, que eu gostei pra caramba, que foi o de Magic. Que a gente utilizava as cartas de Magic the Gathering pra poder jogar. Mas foi realmente uma parada bem legal, assim, porque foi uma experiência completamente nova nesse mundo RPG. Você usava as cartas de Magic pra jogar um RPG que não era o Magic, é isso? Isso, mas só que era Magic em várias aspas, porque o mundo de Magic é muito grande, né? Inclusive, mano, meu sonho ter um jogo de Magic que não seja só as cartas, porque aquilo ali é insano, velho. Você imaginar um jogo no estilo de RPG, pode ser até de turno mesmo, o Nicol Bolas, tá ligado? Com todos aquele monte de zumbi que é uma necromancer, que eu esqueci o nome dela completamente agora. Mas enfim, ela faz hordas de zumbis e você tem que lidar com isso durante o game de cartas. E cara, se isso tiver num jogo, a Wizards vai ganhar muito dinheiro, velho. Eu não sei por que eles não fizeram ainda, tá? Mas é preguiçoso, né? Os caras têm um negócio na mão gigante e vai no arroz e feijão, né? Faz ali o mesmo que a pessoa pode jogar ali no seu dia a dia já, só que pra jogar no computador, no videogame, mano, tem tanta coisa que dá pra fazer. Quem aproveita muito isso é a Riot, né? Tá inclusive fazendo vários RPGs diferentes pra Switch agora, que acabou de sair um do Nunu, né? Um RPG do Nunu, que vai sair esses dias. E tem o Ruined King, que é um RPG e é tudo do universo do LoL, né? E a lore é muito extensa. Então, cara, tem muito chão pra queimar aí. A Riot, ela sabe usar a marca dela como ninguém, cara. É até jogo de luta do LoLzinho vai sair agora. Pois eles sabem reaproveitar, tipo, fora da caixa, né? E realmente isso já lançou, inclusive. O Ruined King já lançou. O Ruined King lançou no ano passado. E ele é bom, tá? Eu não joguei. Esse de luta eu sei que não vai ser, acho que esse ano de luta, mas o Ruined Kings foi ano passado. Mas enfim, né, o RPG, a gente até, quando a gente vai geralmente fazer esses programas, né, pra falar sobre um tema e tudo mais, a gente costuma ali a discutir um pouco antes, né, igual quando a gente falou sobre franquias, a gente discutiu um pouco sobre franquias antes, né, de falar sobre os jogos. Quando a gente foi falar sobre os jogos indies, também a gente deu uma discutida sobre o que eram os jogos indies, né, antes de falar sobre os jogos que a gente tinha escolhido. Mas, discutir sobre RPG, a gente vai ficar discutindo aqui até o próximo programa, né? A gente fica aqui uma semana discutindo, porque 24 horas certo, tá? É um universo tão grande, né? E é engraçado que a gente tava falando aqui que o Pablito, ele joga o RPG de mesa, que foi ali onde surgiu tudo isso daí, né? Aquela questão de realmente você montar a ficha de personagem, o personagem evoluindo, o personagem tomando decisões, e a partir dali a história se desenrolando, né? E isso acabou indo pro mundo dos videogames também de diversas maneiras, né? Desde jogos ali de computador, ainda na década de 80, que traziam essa atmosfera, né? De você montar ali seu personagem, você ter a sua fichinha aí, o seu personagem e evoluindo pelos calabouços de acordo com as suas escolhas. Até outros jogos também surgiram ali contemporâneos, mas já no Japão, né? Os primeiros JRPGs, como Dragon Quest, depois Final Fantasy, que são franquias que estão aí há 30 anos no mercado e acabam também se renovando sempre, tentando entender como é que o mercado tá agindo. Então, assim, puxando pelo menos um pouco mais pro lado dos videogames, é muito difícil você definir hoje o que é um RPG,
num videogame, né? Porque você tem tantos estilos e tantas características que hoje meio que a fórmula é a seguinte: vamos supor que você tem um leque de 20 categorias e 20 tópicos que são características de um RPG. Aí você lança um jogo, você pega, sei lá, 5, 6 tópicos desse, aplica no seu jogo e aquilo vira um RPG, né? Então é muito difícil você falar assim, isso é um RPG, isso não é um RPG, né? Tá cada vez mais complicado fazer esse tipo de diferenciação dentro dessa categoria. Você pega ali, por exemplo, no começo ali dos anos 90, né? Não digo os começos, acho que praticamente toda a década de 90, né? A década em si, ela já é muito focada nisso. Sim, a gente teve uma invasão de JRPG absurda, né? Tanto ali, Nintendinho, Super Nintendo, o PlayStation 1 era a casa do RPG, né? Você tinha ali muito RPG e muito RPG aí com essa característica japonesa, aquele RPG com uma história longa, mas que necessariamente suas ações não determinavam fatos da história, mas você tinha a questão de level de personagem, de você equipar seu personagem, de você colocar magias ou atributos que mudavam o seu personagem, mas necessariamente não conduziam a história. E o próprio termo disso se perdeu, porque né, RPG significaria Role Play Game, que é o jogo de interpretação de personagens. Sim. E muitas vezes, na maioria dos jogos, você não interpreta o personagem. Porque o personagem já tá ali criado. fixo. Já tá criado, tá fixo, já tem as escolhas. Eles são muito raros jogos que você consegue realmente interpretar. Por exemplo, o máximo que eu posso extrapolar muito falando que é interpretação são jogos da Telltale, por exemplo. Tu vai chamar jogo da Telltale de RPG? Então, por isso... O meu ar aqui foi embora. Por isso que é muito complicado, né? Hoje em dia você fala assim, esse jogo é RPG, esse jogo não é RPG. Por quê? Hoje em dia você pega ali uma série de características, aplica no seu jogo e fala assim, isso aqui tem características de um RPG. O máximo que dá pra fazer é dizer, ele é mais isso ou mais aquilo, né? Sim, Acho sim. que... E é um mercado que ele tá em mudança ainda, né? Por exemplo, nos últimos anos, a gente perdeu toda aquela força que a gente tinha do JRPG, por exemplo, que era o que mandava no mercado, né? Para os Westerns RPGs, né? Então você teve ali toda a saga do Elder Scrolls, por exemplo, que surgiu forte, que não tem nada a ver com RPG de turno, por exemplo. Você ali realmente é mais focado em montar seu personagem, você fazer seus relacionamentos, você seguir os seus caminhos. Um The Witcher da vida, por exemplo, também. Então você começa a ter um leque de realmente falar assim, cara, tudo isso é RPG? Acho que os últimos grandes representantes do gênero, eu até falei sobre ele com o próprio Alisson hoje, né? Que eu joguei um dos RPGs mais com cara de RPG que já surgiram no mundo dos jogos de computador, né? Mu e Tibia, eles são dois desses representantes mais fortes dessa época aí. Porque eles só têm isso. Assim, é basicamente só RPG, né? Ali você tem, por exemplo, até você tem alguma coisa de ação com um mouse e tal, mas é basicamente uma batalha de turno, várias aspas, porque você tem tem um tempo de ação do personagem com relação a outro personagem, né? Tem a velocidade de ataque, tem a armadura faz isso, a armadura faz aquilo, a arma também. Então acho que esses são os últimos grandes representantes desse um estilo por si só, né? Porque depois ficou cada vez mais difícil a gente entender o RPG, tanto que as pessoas hoje elas discutem muito sobre, por exemplo, Elden Ring, se ele é ou não realmente um bom representante de RPG. Né? E é justo. É uma dúvida justa, né? Eu, por exemplo, eu considero que sim, quando você pensa que, cara, você literalmente monta um personagem. Sim. É uma ficha ali. É uma ficha, você tem pontos. Você é uma ficha vai em branco, né? Na verdade. É uma ficha realmente em branco. Você realmente não tem escolhas, né? O seu personagem ele tem ali sim o futuro dele traçado, né? Não são suas escolhas que definem isso, sim. Mas ali você tá literalmente montando um personagem. Entendeu? Pra seguir uma história. Exatamente. Eu citei agora há pouco o Final Fantasy, por exemplo. Essa é uma série que eu acompanho já há muitos anos. E ela é uma série que ela vai se adaptando muito ao mercado conforme a época que ela se encontra. Isso pode ser ruim, como pode ser bom, né? Inclusive,
não sei se vocês viram, recentemente o diretor do Final Fantasy XVI falou que ele odeia o termo JRPG. Então, Porque pra eles, pra quem os produtores japoneses, eles estão fazendo apenas RPG. é igual comida japonesa, no Japão é comida, né? Exatamente. E eles se sentem ofendidos, pelo menos pela palavra do diretor, eles se sentem ofendidos quando o povo chama os jogos dele de JRPG por ser doido demais. Cara, me segundo parece eles. justo essa reclamação dele, Você me parece falou que eu justo. Não vou É mentir. bem justo. Os caras são tipo os caras que criaram o bagulho, né, assim. Então, Sim. obviamente falando em jogo, né, jogo digital, assim. Uhum. Então, acho que realmente é uma reclamação justa por parte dele. É que nem chamar Metroid de Metroidvania, sabe? Metroid é Metroid, Sim, pô. é Metroid. Ele é o bagulho que criou a parada. Não tem nada de Vania em Metroid. A Vania tá lá com o Drácula, pô. É tipo Castlevania. É. Ficar chamando Castlevania de Metroidvania, não dá. É Então, Castlevania. mas por exemplo, o que eu ia comentar sobre o Final Fantasy. Ele é uma série que começou ali, né, nos anos 80, copiando Dragon Quest, né, melhorando o que Dragon Quest criou, porque foi ali o primeiro expoente, né, do gênero. Aí ele foi mantendo essa fórmula até o final dos anos 90, né? Acabou ali os anos 90, eles estavam seguindo essa formulinha porque era o que funcionava. Até ali o Final Fantasy X, por exemplo. No 11, eles já viram que o que estava virando, principalmente aqui no ocidente, era o MMORPG. O Final Fantasy XI já foi totalmente pro lado do MMO, né? Que existe até hoje, Existe inclusive. até hoje, teve atualização no Impressionado. dia da gravação, teve uma atualização do Final Fantasy XI, cara, olha isso, o jogo lá de 2004, se eu não me engano, 2003, 2004. Aí o Final Fantasy XII, por exemplo, ele era um jogo solo, um jogo offline, mas as características da batalha do jogo, a maneira que você batalhava, que você ia evoluindo no jogo, lembrava muito um MMO. Tanto que ele parece um jogo MMO offline, sabe? Com um personagem só. Falam que ele é literalmente o Final Fantasy XI offline. Ele é muito assim único o esquema de batalha dele. Aí quando você pega ali, passa mais um tempo, aí você chega ali no Final Fantasy XV, por exemplo. Tá aberto. Ele lembra muito já, né? Já bem mais contemporâneo com a gente, né? Com a gente, né? Como se a gente não fosse contemporâneo com os outros jogos, né? Bem mais contemporâneo com a época da gravação deste podcast. Ele já lembra realmente mais esses jogos western mesmo, sabe? Tipo, dos personagens ter uma batalha mais dinâmica, né? De não ser aquela questão de turno, ser uma coisa mais rápida. Quando você pega, por exemplo, o Final Fantasy VII Remake, ele consegue mesclar muito bem o que era a batalha de turno original do jogo lá de 97 com a loucura da batalha hoje dos Actions RPGs, né? Inclusive, o 16 vai ser total Action RPG. O produtor falou que não vai ter nem barra de ATB, por exemplo. Isso que eu ia comentar. O 16, ele virou um Devil May Cry, cara. Entendeu? Ele virou um jogo total de ação. Né? A gente fala Devil May Cry, mas assim, você poderia comparar, sei lá, com o próprio Dark Souls que a gente comentou aqui agora há pouco, o Elden Ring, né? Você vai, de repente, sei lá, montar a ficha do seu personagem e vai ser aquela loucura de ação, entendeu? Até Nier mesmo, né? Que tá, inclusive, incluso aqui. Nier tem muito elemento de RPG, né? Sim. Então, é legal você ver que a Square, pelo menos, como eu disse, pode ser bom ou pode ser ruim. Tem coisas que eu acho péssimas. Por exemplo, Final Fantasy XV eu acho um jogo legal, mas eu acho péssimas as escolhas de batalha dele, porque é muito fácil, né? Você deixa seu personagem forte, você segura um botão só e faz tudo sozinho. Isso não ficou 4 horas lá na tartaruga? Não, puta, eu fiquei meia hora, não. Então, assim, você vê que é uma empresa que ela vai entendendo as tendências. E por que eu puxei ela? Porque a Square sempre foi sinônimo de uma empresa que faz RPGs pra videogames, né? Tudo que a Square fazia, hoje em dia tudo bem que ela é uma empresa muito maior, ela faz outros tipos de jogos. Mas antigamente a Square era só RPG. Principalmente ali na época do PlayStation 1. Eles só publicavam RPG. PlayStation 2. É o que salvou eles também, né? Sim. Toda a história do Final Fantasy, ele ter esse nome de fantasia final, porque era o último jogo que a Square tinha pra lançar pra ver se eles teriam ou não sucesso em continuar no mundo dos jogos. Sim. Aí eles viram que deu certo e falou, vamos pro RPG da vida. É o que dá certo pra gente. Então, por que eu trouxe essa referência da Square aqui pro assunto? Porque você vê que nem eles conseguem definir exatamente o que é um RPG. Porque eles estão sempre ali mudando de acordo com o que o mercado está pedindo, do que o mercado está exigindo, do que está acontecendo no mercado. Então eu acho que seria muita soberba nossa
ficar aqui tentando discutir Mano. O que é o RPG? e falar o que é um verdade. RPG, entendeu? O que é isso. Eu Porque não dá pra Me saber. me peguei com essa mesma opinião aí, quando eu, na discussão, é RPG, não é, não é. E eu cheguei nessa conclusão. Quem sou eu pra dizer? E pra Exato. ficar discutindo se é ou não RPG, né? Não Porque tem, Eu tipo, não vou discutir com o Google. Eu coloco lá o gênero do jogo, ele me Eu diz que é discuto, RPG. eu discuto. Aí, Aí eu discuto, E aí eu mais, discuto. como eu vou discutir com um cara que fez o jogo, qual é o gênero do jogo que ele fez, tá Exato. ligado? Então, mano, não tô em posição de nada, tô em posição de gostar ou não do jogo, né? Aí sim, aí eu posso discutir. aí A minha, gente discute. a minha humilde opinião de bosta, eu posso discutir. Agora, o que o jogo é ou não, tá longe de mim. Então, por isso que eu quis começar esse programa dessa forma. Porque eu acho que, assim, não adianta a gente querer discutir aqui o que é RPG, ou definir o que é RPG. Ah, mas isso é RPG não, porque, cara, a gente vai ficar aqui 24 horas. E às vezes a gente vai falar de um jogo. jogo aqui, né? Que inclusive eles estão aqui definidos pela pauta. Mas a gente Uhum. vai falar de algum jogo que às vezes alguém nem acha que é RPG. Sim. Tem alguém no mundo que vai dizer, isso nem é RPG, e os caras estão falando que é RPG. Inclusive, eu acho que os três que a gente colocou aqui vai ter um monte de gente que vai falar isso não é RPG. Uhum. Ainda mais aqueles que são mais raízes, né? Falam, não, isso não é RPG. Você tá dizendo que esse joguinho aí é o RPG que eu gosto? Isso está errado. Mas é isso, então acho que a gente pode agora, definindo, né? Agora que nós definimos que nós não sabemos o que é um RPG, eu acho que a gente pode começar a conversar sobre RPGs, né? Ou sobre jogos aí que a gente acaba levando em consideração que tenha elementos de RPG, né? E aí isso acaba colocando no gênero. A gente acabou de tirar o nosso da reta, essa é a verdade, né? Que é já Sim. pra deixar claro, não sabemos do que estamos Sempre. Mas isso daí já é o 6º ou 7º programa que a gente tá aqui sem saber absolutamente nada do que a gente tá falando. A gente só tá aqui. Perfeito. comentando. Então eu cheguei no A lugar gente é os certo. leigos dando as suas opiniões. Caraca, eu nunca estive tão em casa. Mas é isso então, meu povo. Então, definindo que nós não sabemos o que é RPG, nós vamos falar sobre RPGs aqui. E vamos começar falando aí, então, já pela primeira polêmica da noite. Que você que está ouvindo aí, você pode ficar agora muito feliz em saber, estão falando do RPG que eu gosto. Ou pode falar assim, que bosta, isso nem é um RPG. E a gente vai falar um pouco aqui sobre Nier Automata, ou Automata. Nier Automata é aquele jogo de otaku fedido. Brincadeira, ó, já chego aqui Ó, mas é assim, chutando tá? balde. Já é Agora assim. você ofendeu o cara que não gosta de Nier, o cara que não gosta que não considera RPG e o cara que é otaku. Será defendeu três. Eu faço evento de anime e a vencedora do meu evento de 2019 estava de cosplay de 2B. Então, Polêmico esse daí, né? não foi Essa essa. resposta. Ah, não não foi foi essa? essa, mas eu adoraria que tivesse sido. Meu evento iria ser Não foi a muito 2B do conhecido. Rabetão? Não foi A 2B do Rabetão era maravilhosa. Mas enfim, gente, pra quem não conhece o que é Nier, ele é um jogo de RPG focado em ação, como o Danilo acabou a gente falando de Final Fantasy XVI, por exemplo, que vai ser completamente um hack and slash Devil May Cry. Nier é esse tipo de jogo. Basicamente, ele é um mundo muito dominado por robôs. Uhum. E a gente tem a personagem principal, que é a 2B, que ela é muito, querendo ou não, erotizada, né? A roupa dela, como surgem polêmicas Ela é bem. aí, Assim, cosplay. dizem que ela é bem feminina ao extremo, assim, nível Anitta Zona, tá ligado? Porque ela realmente é uma personagem que ela mostra mesmo o corpo e eles mostram como se ela não tivesse nem aí. Até porque ela é um androide. São robôs que a 2B e o 9S, eles foram enviados a terras pra lutar contra invasores robóticos que estão dominando o planeta. Então, tipo, tem alguns humanos que ainda estão vivos, só que eles são muito reclusos em algumas pequenas sociedades. Sim. E o resto do mundo inteiro tá dominado por robô. Basicamente, o conceito do jogo é você tentar liberar o máximo do planeta, né? Sim. Ou eu tô totalmente enganado Não, aí? você não tá enganado, mas o que é legal do Nier é que ele consegue também, né, aquilo que a gente tava falando sobre o RPGs, você ter vários estilos, né, várias coisas que denominam que um jogo é RPG.
O Nier é um jogo que, dentro dele, mesmo ele tendo essas características de RPG, ele também flerta com outros estilos de jogos, né? Tem fases, por exemplo, que elas lembram muito shmups, né? Aqueles joguinhos de shoot 'em up, né? Que é os joguinhos de navinha, por exemplo, tem muita logo a primeira fase. São de nos navinha. primeiros momentos é isso mesmo. Sim, eu até estranhei. A primeira vez que eu joguei, eu falei assim, nossa, eu não imaginava que o jogo ia pra esse lado de shmup logo no começo, entendeu? Você tem sequências gigantes em que o jogo lembra um pouco plataforma, porque você começa a ficar com um gameplay um pouco side-scroller, por exemplo. Então o Nier, ele tá sempre te surpreendendo, sabe? É um jogo que ele sempre vai mudando um pouco o seu estilo de acordo com o que você vai avançando no jogo. E ele tem um negócio que é muito legal, porque ele começa com essa ideia de... quando você não conhece o jogo, você começa a ver assim, você pensa assim, é só um jogo de Zé Punhetinha, sabe? É só um jogo ali de japonês tarado, assim, que é aquela personagem erotizada, né? Pra quem não conhece Nier, então é só dar um Google aí, Nier Automata, você vai ver que é uma personagem que usa uma roupa ali praticamente de colegial, sainha, peruquinha, ela tem um cabelo assim, parece uma peruquinha branca e os olhos dela estão sempre vendados, né? Segundo a Square, esse visual dela, ele é feito pra justamente agradar mais do que o normal, porque ela não é uma pessoa, então... Ela precisa agradar as pessoas. Não, né? E o fato não é só a bunda avantajada, né? Tem a parte do peito e a roupa toda rasgada, bem no peito. Completamente convidativo. Ele vai escalando de uma maneira que quando você vai ver, toda essa parte erótica sumiu. Ela some, exatamente. Era isso que eu ia falar. Ela some completamente no contexto do jogo. Porque ele vai pra um lado filosófico tão profundo de existência e de outras paradas, assim, pra gente não dar spoiler, né? Que você esquece, cara. E eu acho que isso é de propósito, sabia, Danilo? Eu tenho quase certeza que isso é de propósito. Pra você perceber como determinadas coisas que muita gente vê como problemáticas, elas são invisíveis se você prestar atenção no que realmente importa ali. Sim. Né? Sim. Então... Eu lembro de uma parte, logo no início do jogo, umas 2 horinhas de gameplay, 2 a 4 horinhas de jogo, que você tá naquele deserto. Sim. E você cai num lugar que é cheio de robôs que eles estão imitando humanos. Sim. Então tem uns robôs que tá ninando os filhos, e tem uns outros robôs ali que estão literalmente tentando dar uma macetada. Sim, e o anime, ele mostra muito disso, sabia? Muito da história, o anime, dessa parte aí. E é realmente muito disso também, porque uma das coisas mais... Obviamente, o Nier, ele é um jogo muito bom pra ação, pra quem gosta de uma mecânica de RPG e tal, mas como todo bom RPG, o Nier tem foco na história. Sim, então isso é uma coisa que a gente não comentou no começo, mas eu acho que independente de características, né, a gente acabou a gente passou por tudo isso e esqueceu esse ponto. A gente pensou muito na mecânica, mas esqueceu o principal. Um RPG sem história é nada, né? Você pode colocar o que quiser, a jogabilidade perfeita, uma gameplay foda. Se o RPG não tiver uma boa história pra contar, ele falhou. Detalhe, aí eu vou puxar só, deixar essa polêmica aí. Eu acho que a galera que vai polemizar isso é um dos motivos pelos quais as pessoas acharam que Elden Ring não merece o título de melhor RPG. Porque a história dele, ela é muito mais uma história do mundo, nos itens, você precisa pescar essas histórias do que uma história contada pra você. Esse é o problema de jogos da From, na verdade. Eu acho que esse foi o principal ponto da reclamação da galera. Eu sou apaixonado, né? Porque a história é incrível. Então, eu sou apaixonado pelos jogos da From, dos Dark Souls, Bloodborne, o próprio Elden Ring, mas eu acho uma merda a maneira que eles contam a história. Porque são histórias incríveis, quando você pega a história pra ler, que alguém foi lá maluco e montou a história pra você ler, a história é muito foda, é uma história muito legal. Isso mesmo. Essa é a sensação. Só que você não vê isso jogando. Você não consegue tem uma história entender. boa e uma péssima narrativa. Que é a forma que eles optam, né, de contar as histórias. Eu puxei essa polêmica só pra contextualizar a nossa fala, mas a gente pode voltar pra... Mas voltando a Nier, ele tem uma história incrível. E muito profunda, tá? Ela é profunda, não dentro de si própria. Mas pra quem não sabe, não sei, até pode ser que vocês saibam também aqui, vocês que estão comigo. Nier, ela é uma prequel de Drakengard. Drakengard, ouvi falar. Drakengard, ele é um jogo lá de 2003.
tá? Vocês podem até dar uma pesquisada depois aí, inclusive a galera que tá escutando também pode fazer isso, e vocês vão perceber que... Aí entra spoiler, né? Não sei se eu posso dar spoiler, não sei se é... Dá, e depois se a gente vê que é muita coisa, a gente corta. Porque o que acontece? A Drakengard, ele se passa logo depois não, são vários anos depois. E o mundo, ele é diferente justamente por conta das consequências do que aconteceu em Nier. Que legal. Né? Então, quem for jogar aí, quem gostar de jogo antigo, que não se importa de mecânica defasada, porque Drakengard é velho e envelheceu como leite ou arroz, né? Aí você vai ter aí um pouquinho mais, e são RPGs, tá? É um universo você vai ter né? E é gigante, mano. Você vai entendendo. Eles, inclusive, pincelam em Nier coisas que acontecem, que podem acontecer em Drakengard, tá ligado? É bem legal mesmo. Eu gosto bastante de Nier. Eu acho muito interessante o fato do jogo ter vários finais. E não é tipo final só alternativo. São finais que meio que se complementam, né? Porque primeiro você termina o jogo com a 2B. Aí depois você joga o jogo com a 9S. Depois você joga de novo com outro personagem que não tinha nem aparecido antes. Você faz o primeiro final com 10 minutos de jogo. Porque... se você morrer, tu faz o final. O que acontece? Como a 2B é uma androide, em teoria, se ela morre, ela pode ser reconstruída, né? E pronto, né? Passa-se, que aí é uma das questões que se discute no jogo, essa questão da consciência, né? E a 2B, ali, logo no primeiro boss do jogo, se você morrer no primeiro boss, já dá um final. Tipo, nem no primeiro boss. Se você morre na parte da navinha, já dá o primeiro final. Já dá o primeiro final. Eu morri na parte da navinha. Caraca, não. Não, aí não, pô. Não, peraí. Eu morri na parte da navinha. Eu morri. Eu tava. É que eu fui jogar aquele jogo, eu não tava esperando uma parte de navinha, assim. E teve uma parte que tu tem que ficar desviando, saca? Depois que mata os primeiros inimigos, e tu tem que desviar de umas paredes. Eu tava horrível, minha coordenação motora não tava boa. E eu fiquei batendo, aí do nada o inimigo veio e me matou. Caraca. Mas aí eu perdi o primeiro final naquilo. E o Nier tem isso aí, né? De ter vários finais, e os finais são consequências das suas ações, né? Não é um final, tipo, totalmente aleatório, vai muito das ações que você toma na sua jogada. Alguns eles acontecem corriqueiramente, outros você tem que ali e forçar com que ele aconteça, né? Isso é muito legal, né? Que você realmente sente que você tá sob o controle daquele personagem, qual vai ser o destino daquele personagem, né? E a imersão que causa a trilha sonora e todo o ambiente, né? A ambientação do jogo, ela faz com que tudo isso seja ainda maior. Né? A impressão é que, beleza, a história nem é tão incrível assim, vamos botar essa situação. Ainda assim, iria ser um jogo incrível porque na questão que realmente diz respeito a audiovisual, né? Que jogos são artes audiovisuais a princípio, e depois pra mim, né, pelo menos, desculpa caso não seja a opinião de vocês, beleza, mas pra mim é primeiro a gameplay, né, depois audiovisual e depois vem a história, né? Sim. Assim, pra mim é uma estrutura básica pra um jogo ser realmente um jogo incrível, e eu acho que é justamente nesses pontos aí que Nier, ele consegue se destacar e muito, né, tanto que ele ganhou prêmios e mais prêmios aí de melhor jogo. E é engraçado que ele é um jogo que realmente, assim, na questão de gameplay, ele não é, sei lá, falar que não é tão RPG, a gente acabou de falar que a gente não consegue definir o que é RPG, mas em questão de gameplay, por exemplo, é um jogo que ele não me lembra RPG, eu particularmente. Ele parece muito mais um hack and slash. Ele é totalmente hack and slash pra mim, entendeu? Ele é um hack and slash, ele é um roguelite, ele é um jogo de navinha, ele é um, sei lá, Star Fox-like, ele é ele é tudo. Sei lá, terceira pessoa de robô, tá ligado? Sei lá, mano, é muito tudo. Inclusive, o que a gente comentou do fato da história, a história de Nier é tão boa que agora tá saindo um anime. Inclusive, saiu 3 episódios. Recomendo, tá? Quem não assistiu o anime, eu não assisti ainda. Assista, vale. Eu tenho que assistir ainda. Eu acho que tá na Crunchyroll já, né? Tá saindo lá direto. Eu acho que tem. Tá saindo direto na Crunchyroll? Eu acho que tem mais de 3, tá? Tem bastante episódio. Acho que tá. É que a última vez que eu vi, eles estavam com um recesso por causa que tinham pegado Covid os produtores. Isso. Aí ficou parado no 6 episódios bastante tempo. Acabei de olhar aqui na Crunchyroll, já tá com 6 episódios. É isso mesmo. Bastante, né? Muito bonito o anime. Recomendo pra caramba. Principalmente quem não gosta de jogar, né? Aí vai lá e aproveita. Porque eu sei que tem gente que fica aqui escutando só pra saber como são os jogos.
Mas ele é sobre alguma coisa relacionada Ele adapta- aos jogos ou ele é só no universo ali? Ele adapta todos Ele os adapta. finais Caramba, de Nier. Ele vai adaptar os 24 finais de Nier. caramba. Inclusive, o primeiro episódio... Obviamente, quem já jogou o jogo vai saber disso, né? O primeiro episódio é literalmente a primeira parte ali. O primeiro final, quando você... Assim, primeiro boss, né? Uhum. Aquele boss gigante lá, papoca Sim. tudo. Pronto. É ali, é a primeira... Primeira primeiro morte episódio. ali, né? A primeira morte ali. É É. meio que o autodestruição deles. Quando você não morre na navinha, em teoria, a primeira morte é ali, né? Que quando... Quando você não é muito ruim, né? Quando você... Eu sou bullying com o participante. Começou. Momento bullying. Não, com o participante não, com o host, né? Mas O participante tá fazendo. Pois é, desculpa, galera. Eu sei que a casa não é que minha, isso. mas... Tô eu- brincando, relaxa. E essa parte realmente foi a parte que eu achei mais. Que foi a parte que me prendeu na história. Que eu falei assim, caramba, tipo, a gente morreu, né? A gente. Que pra quem não jogou, isso não é tão spoiler, porque, cara, os 10 primeiros Primeira minutos do jogo, fase do primeira fase jogo. Os personagens, eles têm que destruir lá um robozão gigante, né? Que são essas máquinas que são os inimigos, né? Que estão ali dominando a Terra, né? E que não deixam os humanos voltarem, né? A popular a Terra. Aí você tem que destruir essa máquina. Aí quando eles percebem que eles não vão conseguir destruir, bom, nós somos androides, nós podemos só nos explodir aqui e foda-se, a gente, né, nossa Não. consciência vai ser passada para outros corpos idênticos ao que nós já temos, né, porque é isso aí, a gente não existe, né. Eu acho legal dessa batalha, essa primeira batalha, porque tu sofre pra matar a primeira máquina zona, aí surge 4. Sim, É aí que eles sim. pensam, tá, a gente não vai conseguir, então se destrói aqui. Parece Que a gente sofreu. Goku e pra Vegeta lutando matar com aquele. Metacooler, né? Metacooler aparece 300 no filme lá, só quem Vai assistiu vai saber. aumentando, né. Aí, caraca, é bizarro. Aí só destrói tudo mesmo, já era. Mas Nier é muito Mais bom. fácil. Nier é muito bom. Ele é um. É engraçado que a gente já começou com um RPG que é, acho que, mais discutível, né? Dessa lista. Dessa né, lista é esse. Essa lista. que é. Mas ele é justamente, acho que, o que mais pega nessa questão de essência de um RPG ter uma boa história. Né? De ter uma história realmente que vai prender você ali pelo enredo, que vai te sacudir, que vai fazer você pensar sobre aquilo que você tá vivendo, né? Como a gente comentou aqui, você começa pensando que é um jogo de punhetinha É. e de repente você tá filosofando Você- sobre a é, vida. tá De ligado? repente, você se pega querendo parar de bater nos bichos só pra ver a cinemática que vem por aí contando a história Uhum. daquele mundo, pô. Sim, sim. Vocês se pegaram, eu me peguei, tipo, pô, mano, eu quero parar de bater em bicho, eu quero ver o que é que vai acontecer agora. Para de me botar bicho. É incrível, é incrível. Então, assim, acho que foi uma ótima primeira escolha pra gente justamente debater sobre essa questão de RPGs terem, sim, que ter uma boa história pra contar, uma boa experiência pra trazer. Porque eu acho que quando a gente lembra de um RPG que a gente jogou quando era mais novo, ou que a gente jogou há muitos anos atrás, geralmente a primeira coisa que a gente lembra não é a mecânica, não é o que a gente jogava, mas sim, cara, aquela história era muito boa. E olha que a gente entendia muito pouco, né? Sim, No sim, fim das sim. contas, a gente iria pescando, né? Iria pescando as narrativas que aconteciam. Ah, o personagem reagiu de determinada forma com aquela fala, então ele falou alguma coisa que foi pesada, né? É. Ah, fulano morreu. Caraca, ele morreu? Tem um jogo que o Por quê? personagem morre? O que Por é que que isso? morreu, né? Por que morreu, né? Tipo, não era pra voltar, tá ligado? O personagem, ele morreu, ele deveria voltar, pô. Eu mato um Goomba, ele volta, por que esse não tá voltando? Tá ligado? Não, e o pior, né? Até ali, cada vez que o personagem morria, você usava um item, ele voltava, né? Sim, O personagem morria na sim. luta, ele voltava. Aí na história ele morre e você fala assim, caraca, o que aconteceu aqui agora, né? Ele não vai aparecer mais, mano. Aí você fica depressivo, tá ligado? Ô Ares, quantos anos de depressão já? Mas é isso, né? Acho que foi um bom exemplo pra gente discutir aí, pra começar essa conversa aí sobre o mundo dos RPGs. Cara, uma primeira coisa que acontece nos primeiros minutos de Nier, que ele mostra muito o que vem por aí quando você tá jogando. Uhum. Eu vou... Spoiler, tá? Não, Eu não pode sei dar. se você já... De começo pode dar, não tem problema. Essa primeira morte que acontece no jogo, que é pra mostrar justamente como são os androides, né?
O Segunda, né? 9S, É segunda pra você, né? pra alguns. Pra alguns, segunda. Pra galera aí, 9S. pra 99% do público pra jogar, é a primeira. O 9S, ele fala bem claramente que ele salvou a memória deles até determinado ponto. Uhum. Então, ele consegue fazer o backup na nuvem, só que ele não consegue fazer o backup da própria memória. Então, quando ela chega lá em cima, que ela fala pra ele, que agradece a ele pelo que ele fez, ele fala pra ele, é o primeiro ponto onde a gente sente a dor no coração do que vem por aí no jogo, né? A questão narrativa. Ele diz, a minha memória só vai até aqui. Eu não sei de nada que aconteceu lá. Eu não sei o que eu fiz, né? Você tá me agradecendo de uma parada que eu não sei o que eu fiz. Cara, é muito pesado você saber que a personagem, ela criou um vínculo com aquele personagem naquele meio tempo que ela não queria ter criado, né? Porque ela, a todo momento, ela tá falando, a gente não pode ter relação extra nossa missão, assim. Uhum. Tem que ser um bagulho completamente frio. E, mano, não é mais frio, tá ligado? Ela é uma inteligência artificial muito avançada e ela já sente as paradas. E você já fica ali querendo chorar, pô. A garganta já fica apertando. Mano, ele morreu mesmo, tá ligado? Não é o mesmo personagem. Exato. Tá, é muito massa isso aí, velho. É que eu falei, Nia, gente, ó. Nia, vou repetir de novo. Não é só punhetinha. Joguem porque ele tem Parece, mas não. Você até pode, mas não, ele é peraí, mais do que você isso. até pode. Que isso? A gente falou aqui que o principal foco de um RPG é a história. E eu vou trazer aqui agora pra vocês várias polêmicas. Completamente mais polêmico. Sim, Um RPG que não tem história. A gente vai jogar agora. Eu vou jogar aqui na rede o Monster Hunter Rise. Que ele literalmente, eu vou citar as minhas palavras da minha review do Monster Hunter Rise pra vocês verem. Monster Hunter Rise começa de uma maneira simples. Crie seu personagem e desperte na vila, onde você acaba de se tornar um caçador. É isso. Acabou a história, pô. É isso. Acabou. Brincadeira. O jogo tem um pouco mais de história, que tem um evento chamado Frenzy, que são vários monstros que começam do nada a atacar tua vila e basicamente você tem que descobrir o porquê que aquilo tá acontecendo. Mas é literalmente uma história genérica pra você caçar monstros. Não tem muito o que se falar sobre a história de Monster Hunter Rise. E aí, Pablito, tu jogou muito, né, pelo que eu saiba. Cara, eu joguei o suficiente, né? Mas não considero muito, não. Mas uma coisa que eu percebi que Monster Hunter Rise traz muito e que é total RPG é a questão de ser um multiplayer e ao mesmo tempo a mecânica de fazer o seu personagem ser muito eficiente. Por exemplo, armas, mano, é uma infinidade de armas, uma infinidade de itens, é uma infinidade de roupas, armaduras que você possa, tipo, pra combinar e ter efeitos diferentes em cada monstro. Então, pra mim, ao meu ver, a parte mais interessante de Monster Hunter é justamente o fato de que se você não se preparar do jeito certo, se você não utilizar os itens certos, a mecânica certa pra poder derrotar determinado monstro, você vai passar 2 horas batendo no bicho e você não vai matar, pô. E vai acabar o tempo, porque tem um tempo lá que você pode ficar no mundo, enfim. Geralmente é 1 hora, mas essa é a parte, algumas cara, vezes você vai ficar muito tempo, mano. Vai ficar muito tempo tentando pegar o bicho. O que acontece? O Monster Hunter, como o Pablito falou, ele tem muita variedade de armas. Mas essas variedades de armas geralmente são quando você mata um monstro e você pega os itens dele pra você construir uma arma baseada naquele monstro que você matou, pra você ir matar um monstro mais forte que tem alguma fraqueza contra aquele monstro mais fraco que tu já matou antes. Isso. Então o que acontece muito é você ficar repetindo o mesmo monstro, grindando, como se fala, né? Você vai fazer aquele grind, vai matar o mesmo monstro várias vezes pra você. Uma característica muito, muito marcante de RPGs, né? Você fazer um farm. Sim. É o famoso farmzão ali pra você upar, né? Sim. E você vai fazer esse farm, e você vai pegar a armadura completa daquele monstro, a arma completa daquele monstro, e tu vai pro próximo. E esse é o filtro de Monster Hunter. É o mais divertido pra mim. Porque, como eu tava falando no último episódio, quando eu tava falando de Wild Hearts, a coisa que eu mais odeio em Monster Hunter é caçar.
Não sei se você vai concordar comigo. Eu acho muito chato no Word, por exemplo, você ficar rastreando as pegadas dos bichos pra tentar achar os Nossa, é monstros, chatão sabe? mesmo. É chato, é chato. É a parte mais chata. Teve uma vez que eu lembro de ter ficado 4 horas tentando rastrear o bicho. Sem brincadeira, 4 horas seguidas, só andando, rodeando o mapa, tentando achar rastros dele. E é muito chato. Só que o combate de Monster Hunter é o que eu acho muito gostoso. É porque é muito, muito bom de jogar, assim, de galera. Eu achei muito massa jogar de galera pra pegar os monstros, tá ligado? É uma parte boa do jogo. Assim, eu acho que o principal foco. É tanto que ele foi indicado a multiplayer, né? Em Foi jogo do ano. Porque é muito boa essa parte, né? Do Monster Hunter. O Danilo, ele pode não conhecer, mas, cara, eu recomendo muito que ele tente pelo menos, sei lá, pega emprestado e tenta ver se tu gosta da gameplay. Ele tem. Caraca, eu joguei. Por que você não tá jogando isso ainda, mano? Que eu tô gravando. Não é, mas qual que é o problema? Eu, Danilo Manzato, eu não tenho muito saco pra jogo multiplayer. Pode crer. Eu gosto de jogar mais jogo single player e tudo mais. Então, só assim, pegar monstro parece que não te pega, né? Não é nem isso. É porque provavelmente qual que vai ser o problema, na verdade? Eu vou me viciar se eu começar a jogar, entendeu? Então, é o tipo de jogo contrário. É o contrário, assim. Eu não gosto, mas eu sei que assim, se eu começar a jogar, eu vou me viciar. Então tem alguns jogos que eu evito, sabe? Cara, tipo, te contar, começar. se tu começar a pegar gosto pelas skins que tem, porque é uma infinidade, mano, tem um Sonic no bagulho, tá ligado? Se tu pegar mano, tu vai endoidar, porque é muita, muita coisa, mano. Ai, cara, tem o Sonic. Tá maluco. Mas assim, Não, tem a jogo Eloy também Sim, na verdade. versão de PlayStation. Verdade. Tem Okami, tá ligado? O cachorro do Okami, do PlayStation 2. Tem sim. ele, velho. Tem ele como cachorro lá pra você botar, mano. Eu vi que teve uma época do Switch, teve o Mega Man também. Teve o Mega Man, assim. teve o Mega Man. Mas eu nunca joguei, assim, eu joguei o Monster Hunter do PSP. Que era meio que offline, né? Porque ninguém jogava o PSP online no Brasil, Eu joguei o do né? 3DS na época. 3DS, na então. Época que saiu do PSP. Eu joguei um pouquinho do PSP. Eu gosto desse negócio de ficar caçando monstro, caçando bicho, porque isso também era uma das coisas que você tem que fazer muito em Final Fantasy, fazer em outros jogos, de ficar caçando ali determinado monstro lá e matar tudo mais. O que não me chama muita atenção nele é a falta de ter um enredo, né, de ter uma história, por mais que Mais deve profundo. ter, né, mas é um negócio que não... Você ficar ali só, tipo, vou caçar monstro. É isso que não me chama tanto realmente a atenção nele. E esse fato dele ser mais divertido jogando multiplayer, sendo que eu não gosto quando eu jogo multiplayer, entendeu? Por isso que eu acabo não tendo vontade de jogar ele. Eu joguei um pouquinho. O Rise mesmo eu joguei offline total, e eu acredito que eu perdi boa parte da experiência do Rise jogando. Não, perdeu, offline. É sério. Todo mundo que joga bastante o online, ele fala pela mesma boca, assim, parece que é uma pessoa só falando, repetindo a mesma coisa. É uma vitrola quebrada, só repete a mesma faixa. Que se você não jogar o multiplayer, você perde aí 50% da diversão do jogo. Então, aí eu até hoje não joguei por causa disso, porque eu tenho ele aqui, o Rise. E acho que tinha o... Tem um Word também. Tem o Word também. Só que eu não joguei por causa disso, porque eu sei que é um jogo que eu não sou muito fã de jogar multiplayer, porque eu gosto de ser derrotado pelas minhas próprias incompetências. E... porque eu sei que se eu jogar e gostar, eu vou me viciar. E é um jogo que não tem fim. Eu tenho problemas com jogos que não tem fim, entendeu? Tanto que eu evito realmente jogar qualquer jogo multiplayer, justamente por isso. Porque eu sempre fico assim, só mais um. Entendeu? Vou jogar só mais sei lá, mais uma partida do Valorant. Vou jogar só mais uma partida do LoLzinho. Vou jogar só mais um do CS. O único jogo que... Vou pegar mais um bicho. Vou matar mais um então, monstro. O único jogo que eu jogo, que não vou falar que eu jogo competitivamente porque eu não sou bom, né, mas eu gosto de jogar, por exemplo, é Street Fighter e Mortal Kombat. E é um jogo que, por mais que ele não seja multiplayer, né, não tem muita gente jogando, mas eu tô sempre jogando online, então eu tô sempre enfrentando alguém. Então eu sempre tô naquele negócio assim, vou jogar mais uma luta porque a próxima eu vou ganhar. Eu vou perder a próxima e eu vou querer jogar mais uma porque eu sei que na próxima eu vou ganhar. Aí quando você vai ver, passou 8 horas e eu tô jogando aquela bosta e não consigo parar, entendeu? Nossa. Então, o Monster Hunter, pra mim, eu sei que é um jogo que eu não vou começar ele, porque se eu começar e gostar, eu não vou parar.
entendeu? É um tipo de jogo que come minha vida. Que é, por exemplo, um outro RPG que faz isso, por exemplo, que a gente pode conversar num outro programa, é o Diablo. Que nem é tanto multiplayer, mas é um jogo que, tipo, não tem fim. Você termina ali e começa de novo. Termina ele e começa de novo. Quando eu vou ver, eu tô jogando ele há 400 horas. Então tem alguns jogos que eu evito começar. Tem gente porque eu com sei 3 que eu vou me mil viciar, horas. entendeu? Tem gente com 3 mil horas de Monster Hunter Rise sem querer jogar outro jogo. Então, cara, não dá. Entendeu? Ó, o Elden Ring, por exemplo, eu joguei 500 horas dele no passado, cara. Entendeu? Porque eu ficava querendo montar personagens. Eu queria ficar montando personagens novos pra testar builds novas, entendeu? Então eu sei que se eu testar um Monster Hunter e ver que ele tem as mesmas possibilidades de você montar personagens, armas, testar coisas diferentes, coisas novas, eu vou jogar 500 horas dessa merda e não vou parar, entendeu? Não vou jogar outras coisas, não vou trabalhar, porque eu sei que eu me vicio nesse tipo de jogo. Então por isso que é um jogo que eu nem começo, porque eu sei que se eu começar, eu não vou sair dele tão fácil. Eu com o Zelda, quando eu comecei, buscando Korok Seed, brother. Não faz nem sentido. Buscou as 800? Mano. Aí eu nem terminei essa porra, porque eu não achei todas, nem tô perto de achar. Mas, mano, são 999, né? São horas só buscando, e eu, sei lá, tô com 200, sei lá, nem tô com tantas assim. E eu ficava lá descobrindo como era que jogava pedra tem 8 pedras, assim, você tem que jogar a pedra no meio. Ah, como é que eu vou jogar essa pedra aqui, mano? Nem tem como. Aí, usa o bagulho lá do cadeado pro tempo. Ah, sim. Beleza. Tá, tem, bate a arma, quebra a arma. Ih, caramba. Não dá mais não dá pra fazer mais, vou ter que pegar outra arma aí. Tem um galho aqui, vou fazer com galho. Aí quebrou o galho 3 vezes. E eu não consegui. Aí fica lá, horas e horas, pô. Amanhã, apitando amanhã aqui a sirene da hora da escola e jogando essa desgraça. Então, eu tenho esse problema com jogos que necessariamente não tem uma história e o jogo meio que infinito. Porque eu sei que eu começo a jogar, cara, eu não vou parar, entendeu? Parece um problema nosso isso aí, parece um problema bem nosso. Então é por isso que Monster Hunter é um jogo que eu evito por causa disso, porque eu sei que se eu começar a jogar, mesmo sozinho, provavelmente se eu pegar o gosto de ficar caçando monstrinho, eu não vou parar, entendeu? Eu não vou parar. Então é por isso que eu não experimentei ele ainda. Mas pelo que vocês estão falando, ele é um jogo que, se for pegar das características do RPG clássico de mesa e tudo mais, ele é um jogo pra montar ficha, né? Você montar ali o personagem e testar o personagem, enfrentar calabouço, é bem raiz mesmo nesse sentido, né? É verdade. Tem muito, assim, essa é a parte mais forte, né? Sim, porque quando você pega, pelo menos assim, eu tenho pouca experiência, pouco convívio com RPG de mesa. Mas geralmente os RPGs de mesa, eles eram basicamente isso, né? Você tinha um enredo ali por trás, né? Traçado. Depende bastante do mestre. Sim, depende do mestre, né? Do que o mestre traçou. O mestre do Monster Hunter é uma porcaria. Eu tô imaginando agora um RPG de mesa do Monster Hunter. Mas o mestre do Monster Hunter é um bosta, mas ele tem bons calabouços a serem explorados. Pelo menos ele bota uns bichos massa pra você derrotar, tá? Entendeu? É isso que ele bota uns dragãozão Basilisco, lá, né? Dragão, tartaruga, preguiça, sei lá. Então, o Monster Hunter, pelo que eu vejo, assim, em questão de RPG, ele é mais nesse sentido, né? De realmente, assim, você montar o seu personagem e botar ele pra lutar, né? Pra testar. Ele é mais isso. Eu estou errado. Aí tá certo. A questão é exatamente essa. Eu não conseguiria definir melhor. Olha aí, eu nem joguei, hein? É bom a gente colocar pessoas que não jogou o jogo, que a pessoa vê o que a gente fala e consegue definir, enquanto a gente que joga não consegue. Sabe o que é massa? Ver, tipo... Eu gosto muito disso também, tá? Por que você não jogou o jogo ainda? É muito bom saber isso. As pessoas negligenciam muito a visão de quem não jogou, tá ligado? Porque existe muito esse fato, pra você poder falar sobre tal jogo, você precisa ter jogado. Não, cara, não. Você pode falar de um jogo que você não jogou também. Nem que seja pra dizer porque você não jogou, né? Porque você viu algo do jogo. Tipo, não é possível que você não tenha visto um vídeo do jogo na sua vida, o jogo tem tantos anos aí de praça. E ele me chama atenção, pra falar que eu não joguei nada do gênero, eu joguei aquele Dauntless, que é o gratuito, que é mesmo gênero, né? Esse eu parecido. Não consegui gostar, não. Ele é parecido. Eu joguei um pouquinho, aí quando começou a entrar naquela questão de, assim, de você tá na vilazinha e ter que vir alguém, você ajudar alguém, ou alguém vir pra te ajudar, aí já falei, não, cara, eu não vou seguir aqui porque eu não vou parar. Porque, como eu disse, no Diablo, eu entrava nessa pira de
eu vou procurar alguém aqui que precisa de ajuda pra eu subir melhor meu personagem. E quando eu via, eu tava jogando só Diablo, cara. Não jogava outra coisa na minha vida, sabe? Eu ligava o videogame pra conectar no mundo, né? De começar a procurar outras pessoas pra ir ajudar essas pessoas, porque ajudando elas eu também tava melhorando meu personagem. Só pra melhorar meu personagem, sabe? Tipo, eu não tava cagando pra história, tava cagando pro desenvolvimento ali do mundo. Era só focado em melhorar meus personagens. Então, eu sei que esse tipo de coisa, se eu começar a jogar, eu vou entrar nessa pira de vou ficar online aqui pra ajudar a galera a caçar pra melhorar meu personagem. E eu vou ficar só nisso, Basicamente, nisso. Monster Hunter é isso. Porque é o mais divertido, né? Como eu tinha falado, o Monster Hunter ele se baseia muito no grind, no ficar repetindo o mesmo monstro. Então, um jeito mais divertido e mais rápido de você ficar farmando naquele monstro é ajudando os jogadores que estão tentando matar ele. Aproveitando Então aqui você um momentinho, pra você que está ouvindo esse podcast, esse humilde programa aqui, e tá ouvindo a gente falar que farmando e não ter a menor ideia do que significa farmar, mas sempre teve vergonha de perguntar para outras pessoas, as pessoas te humilharem por você não saber o que é farmar. Farmar nada mais é do que você verbalizar, né, trazer pro português a palavra farm, que em inglês é, sei lá, fazenda, né, vem de plantar, né, de colher. É basicamente como se você estivesse plantando algo para colher depois, né? Farmar eu conseguiria resumir como farmar é conseguir recurso, né? Farmar sim. é pegar recurso para poder realizar E grind é a mesma coisa. Grind é a mesma coisa, só que com outra palavra, né? Não muda muito. Tem duas palavras que tem o mesmo significado. Por isso que às vezes eu falo grind, às vezes eu falo farmar. Eu acredito que farmar seja mais O fácil. farm, ele é muito mais focado em você conseguir itens, e o grind é muito mais focado em você aumentar o nível do seu personagem, né? Alguma coisa desse sentido. Sei lá, você tá jogando um RPG, aí você começa a morrer muito pra um chefe, você não consegue passar um determinado chefe. Aí você fala assim, pô, eu tô no nível aqui 50, eu vou tentar chegar no nível 60 pra ver se eu passo ele mais fácil. Aí você vai grindar, né? Você vai ficar ali matando um monte de bichinho, um monte de coisa, só pra evoluir seu personagem, pra ele chegar no nível 60 e aí você tentar passar esse personagem, né? Acho que o grind é muito mais focado em você melhorar o seu personagem, né? Ou melhorar o seu nível, né? E o farm é muito mais, como o Pablito diz, você conseguir os recursos, né? Conseguir itens, conseguir armas, conseguir coisas que você precise ali pro seu personagem. Né? Perfeito. Então você que tinha vergonha de perguntar pra aquele seu amigo que ia te humilhar por você não saber. Como assim você não sabe o que é farmar? Agora você sabe aí o que é farmar, pode ficar calado fingindo que já sabia. Faz de conta que já sabia, não precisa falar não. Faz de conta que já sabia. E se você acha que seu amiguinho não sabe, manda esse podcast pra ele e não fala nada. Finge que nada aconteceu, só manda assim. E se você recebeu do seu amigo, ele acha que você não sabe o que é farmar. Verdade, né? Do nada. Ouve aqui, minuto tal daqui, só pra ouvir, só. Já que é a minha deixa, né? Vamos puxar a pauta aqui de um dos... simplesmente, vou brilhar, tá? Porque é a maior franquia do entretenimento do mundo, a mais lucrativa do mundo, né? Então ele tem uma carga gigantesca, né? Pokémon tem uma carga gigantesca. E Legends Arceus tem uma carga ainda maior, porque ele é o primeiro jogo de Pokémon que ele mexe com o sonho do cara que jogou Pokémon Blue lá no Game Boy Color, tá ligado? Porque qual era o sonho do cara que jogou Pokémon Blue? Era jogar Pokébola no Pokémon, tá ligado? Era ver aquele mundo em terceira pessoa, você controlar o boneco pra ele ir pra onde ele quiser. Ele queria subir naquela montanha que tava lá em cima, que tinha o Moltres ali, né? Tinha um Moltrezinho em cima da montanha, você tem que seguir um caminhozinho pra poder chegar no Moltres. Já no Legends Arceus não, você pega o bicho ali, você sai voando, você sobe em cima da montanha, então você não tem aquele bicho que pega você com fly e ele te pega a sombra do bicho, pega com fly e te deixa no canto. Não, você vai voar num bicho, tá ligado? É uma das primeiras vezes que a gente viu isso. Então, é tanto que ele foi indicado a melhor RPG do seu ano, né? Ele foi indicado a RPG do ano pelo The Game Awards em 2022.
Porque ele traz tudo que é Pokémon de uma forma que é o sonho de todo fã do jogo de Pokémon. Né? E bem feita. E, cara, ele tem tanta controvérsia porque ele é justamente aquela parte que... Todos esses jogos que a gente citou, ele tem uma polêmica, né? Não é diferente com Legends Arceus. Porque o jogo, ele é feio, tá? O jogo, ele é... Pra muita gente que olha assim, ele é horrível, assim. Obviamente, ele ficou mais bonito quando foi lançado Scarlet Violet. Vamos combinar. Ele ficou bonito. Ele ficou bonito. Teve a comparação. Do nada ele ficou bonito, tá ligado? Todo mundo, caraca, que saudade que eu tava. Por que eu fui reclamar? Tá ligado? Ele é aquele amigo feio, né? Que você anda junto e você fica bonito perto, né? É, pronto, exatamente. Aquela... Tem mulher que faz isso, né? Elas sabem. Minha namorada fala isso direto, que mulher tem isso, de andar com uma um pouquinho mais feia pra se sentir mais bonita. Okay, mas, né? a gente não tem isso, não. A gente todos os brothers são bonitos e todos tal. São feios. Quando todo mundo é feio, é isso aí. Ou é todo mundo feio ou é todo mundo bonito. A gente não mente pra ninguém, né? Sim. Então, o Pokémon como RPG, ele funciona bem, mas ele tem trazido muito de outras mecânicas, né? É tanto que o RPG ele fica focado nas batalhas. Né? A parte de exploração tal do Pokémon Legends Arceus, ele é muito maior. Você descobrir um Pokémon Shiny, você... Até treinar os Pokémon é diferente aqui, né? Você tem um ginásiozinho que você vai batalhando lá, ele vai treinando, só que você não tem batalha com inimigos, com pessoas, né? Você batalha dentro do jogo com os NPCs. Então eu acho que é um método diferente, né? O que acontece muito, o porquê que Legends Arceus tem um pouco disso de não ter tanta batalha contra jogadores. Eu imagino que esse seja o motivo, história pra isso. O Legends Arceus, basicamente, a gente tem o nosso protagonista que ele cai naquele mundo ali, que é um mundo totalmente primitivo, assim, digamos. É o início da história dos Pokémon e humanos, né? Assim. Sim. Tem muitos personagens que a Pokébola acabou de ser inventada. Então você chega lá e você tem a dominância da Pokébola, os caras ficam, meu Deus, ele sabe usar uma Pokébola. Eu não consigo jogar. Eu não consigo jogar no bicho aqui. Ele jogou, mano. Tá ligado? Ele jogou assim. De uma vez. Meu Deus. É desse jeito, mano. E então ele pega, tipo, não tem essas batalhas gigantescas como os outros Pokémon tinham, porque nessa época não tinha tantas pessoas assim que controlem os Pokémons. E a gente vai fazer, se eu não me engano, a primeira Pokédex, né? E uma coisa muito importante que a gente falou no começo. Esse é um dos primeiros jogos de Pokémon que ele tem história com plot twist, e você tem surpresas, e você realmente tá ali descobrindo coisas relacionadas aos Pokémon, até nas sidequests. Porque as sidequests, elas não são irrelevantes. Você vai descobrir, por exemplo, como foram as primeiras interações de pessoas com determinadas espécies de Pokémon. Tipo, Kimeko, por exemplo, tem uma história específica do Kimeko dentro do Pokémon Legends Arceus, que é a primeira interação de uma senhorinha com o Kimeko, que ele gostava dela, ele ficava na varanda dela fazendo blim, 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 e ela ficava pistola. Como é que ele fazia, por favor? Blim, blim, blim. Obrigado. Aí a senhora pistola da vida, ela diz, tira ele daqui, mano. E você tem que ir lá e tirar. Só que aí chega um momento, obviamente na conclusão da história, que ela sente falta, mano, dele. Ela sente simplesmente... Bilim, bilim, bilim. Bilim, bilim, ela sente falta do bilim, bilim do Kimeko. E ela diz, eu quero ele de volta. Aí você entrega ele e ela fica lá com Pokémon. Então, assim, tem esse tipo de interação, né? Outro exemplo... Os também não tinham história, né? Não, mano, é muito porco. A história do Pokémon, ela geralmente é muito porca, porque ela é um repeteco de tudo, né? Pokémon era um jogo de colecionar bichinhos, né, cara? Se você for parar pra pensar... É um Monster Hunter do primitivo, turno. Né? Monster Hunter de turno. Sim. Tá aí, ó, um ótimo que eu, no início do podcast, eu pensei, nossa, a gente não vai falar nenhum jogo de RPG de turno aqui, mas agora vocês me tocaram aqui. Pokémon é literalmente um RPG de turno. E eu falo pra todo mundo. De turno, né? Eu não joguei o Arceus, ele continua de turno, né? Continua de turno. É um RPG de turno. Ele é um RPG de turno que, pra você ter ideia do quanto ele foge da regra, eu não gosto de RPG de turno. Tipo, eu evito, assim, jogar RPG de turno. Eu jogo os RPGs que ele tem alguma ação, alguma coisa do tipo. E Pokémon, ele é um dos meus jogos favoritos da vida.
Então, olha a dualidade aí. Eu não gosto de jogo de RPG de turno e Pokémon é um dos meus jogos preferidos. Olha aí. Tá ligado? É bizarro, né? Mas acontece. Eu acho que Arceus inovou em muita coisa que o próprio sequência, né? O Scarlet Violet, que é o primo feio, né? Falhou. O que eu acho muito legal do Arceus, o que ele acontece? Ele é um RPG de mundo semi-aberto. Ele tem aquelas grandes áreas que você vai poder explorar, mas elas não se conectam. Você não consegue de uma área pra outra. Você vai ter que ir no mapinha e dar o fast travel pra outra área. Você chamou ele de Open Area, não Open World, né? São áreas abertas e não mundos abertos. Pra quem não jogou o RPG desse tipo, mas jogou algum outro jogo nesse estilo, sei lá, o God of War funciona mais ou menos dessa forma. Né? E dizem que o Final Fantasy XVI também vai ser dessa forma, né? Que você não tem um mundo aberto, você tem grandes áreas onde você consegue fazer ali um fast travel pra área B, pra área C, você explora aquela área. Cara, eu consigo até botar um paralelo com o próprio Monster Hunter. Porque o que acontece? No Monster Hunter ele tem uma área de preparação, né? Que é a área que tem as lojas, tem lá onde você pega roupa, né? Tem uma série de coisas. E aí você vai para as áreas abertas pra você fazer as paradas que tem lá pra fazer. Pegar um bicho, sei lá, pegar um material. Então, é bem parecido, no fim das contas. Agora eu caindo na real, né? Eu acho que... Gente, cada real que Monster Hunter e Pokémon são mais do que jogos no de caçar mesmo universo, se descobre no final. E outra coisa que eu gosto muito do Legend Arceus, do combate dele, é que os Pokémons te atacam. Então, o Pokémon ele te vê... Você toma porrada, velho. Você toma porrada, é muito bom. O seu personagem, porque, tipo, sempre os Pokémon só atacam os Pokémons, eles nunca atacam humanos, E o você que não pode fazia descontar. sentido, né? E você pode descontar, porque se você achar um pedaço de lama no chão, você arruma na cara dele de volta. E ele fica bebaço. Tá ligado? E outra coisa legal que eu achei que faltou também no Scarlet Violet é o stealth. Você vai por trás do Pokémon e taca a Pokémola nele e ele te percebido. Cara, mas tem stealth. Tem? Tem, só que ele é inferior ao Legends Arceus. Mas ele Nossa, tem... eu jurava que não tinha. Se você prestar atenção, fica na grama e se abaixa. Você vai ver que a tela vai dar uma esmaecida. Ela vai dar uma fechada. Ali você tá stealth. Por exemplo, Caralho. pra você farmar Shine, aquilo ali é muito bom. Porque o que acontece? Os Pokémon, eles vão e vêm. Eles estão vivos naquele mundo ali. Então pra você farmar Shine, se você ficar stealth na graminha, os Pokémon vão eles saem do spawn e spawnam. E você fica só olhando ali, ó, aquele movimento que eles estão fazendo, vão e vêm. Uma hora vai aparecer um Shine, velho. Entendi. Tá ligado? Aí, por exemplo, o Weedle, que é o Diglett do Scarlet Violet, ele é aquele Pokémonzinho que ele sai da terra, né? Então ele se esconde. Se você tiver stealth e você for por trás, ele não te vê. Se você não tiver stealth e você for por trás dele, ele te vê. Ele sente. Então tem um stealth, só que ele é meio porco. Ele não é... meio porco. Ele não é explicado pelo jogo, digamos assim, né? É, isso que eu reparei. Porque eu pensava que não tinha. Porque o Scarlet Violet eu joguei 5 horas dele. Eu não joguei muito. Eu joguei pouquinho. É por causa que o Scarlet Violet tava ruim na época que lançou. E eu não tava conseguindo jogar. Ele ainda tá ruim. É isso que eu ia perguntar, como se ele tava ruim no passado, não tava ruim no presente também. Não, é que eu não... Faz tempo que eu não toco nele. Eu jogo pra caramba. Eu tô com quase 120 horas também do Scarlet Violet. Mas é porque eu sou persistente, eu sou tiete de Pokémon. Então, eu não sou exemplo de nada. O problema dele é que, assim, ele não tá ruim na experiência de jogar, né? Ele tá ruim no jogo em si, né? Tipo, ele tá feio, tá com os bugs. Mas eu não vi ninguém que tenha jogado o Scarlet Violet que tenha falado que, por exemplo, é um jogo chato. Muito pelo contrário. Todo mundo fala que é uma experiência incrível e que a pena justamente é que o jogo é todo cagado. Eu não consigo parar. Não consigo, eu juro. Eu tentei parar várias vezes. Parece drogas. Eu não consigo parar. E é por isso que eu gosto tanto mais do Legend Arceus, que eu acho ele um jogo muito mais bem feito do que o Scarlet Violet. Ele é superior. Isso é fato. Muito superior. Isso é fato. E eu gosto da experiência offline que o Legend Arceus me oferece. Eu posso completar meu Pokédex sozinho. Sim. Eu não vou precisar de
pedir pra nenhum outro amiguinho me dropar um Pokémon. Não, eu posso pegar tudo lá. Vou demorar mais, mas eu posso pegar tudo sozinho. E é o primeiro jogo de Pokémon que completar a Pokédex não é um trabalho. Ele é uma experiência que faz parte do jogo. Porque completar a Pokédex significa que você vai fazer todas as sidequests. E todas as sidequests têm uma história específica pra cada Pokémon. Isso é incrível. Tá ligado? Isso é incrível. É muito como se você estivesse assistindo um anime e participando daquela situação com aquele Pokémon. Não é igual o Pokémon Scarlet Violet em si, que você vai ali jogar a Pokébola e acabou. Sabe? Você não tem uma lore do Pokémon, não tem um motivo pra aquele Pokémon existir naquele mundo, sabe? É engraçado porque assim, eu tenho zero carinho por Pokémon, porque eu não cresci jogando, eu não gostava do desenho do Pokémon e tudo mais, né? Então é uma franquia que eu não tenho esse apego por causa disso, assim. Eu joguei um pouquinho ali na época de emulador, eu acho que era o Red ou o Yellow, não lembro agora. Fire Red. Mas, é o mais famoso, mas foi pouco assim que eu joguei. Até queria que a Nintendo colocasse logo os do GBA lá na conta do Switch Online de graça, que eu até experimentaria, jogaria só pra voltar tal no pra... tempo, né? Então, mas pra mim eu não seria nem voltar no tempo, pra mim seria uma primeira experiência real, assim, sabe? Tipo, porque eu não joguei, eu joguei aquele pouquinho no emulador ali do Yellow e tal, e só. Então eu não tenho essa experiência, não tenho esse carinho que a galera tem pelos jogos de Pokémon. Mas eu consigo entender essa paixão, tá ligado? Da galera que joga Pokémon, que fica empolgado quando sai Pokémon, enfim. Mas desses novos, o Arceus é o que me chama mais atenção, assim. É um que eu tenho vontade de pegar realmente e jogar. É o que eu indico, sabia? Então, eu acho que é muito por causa disso que você tava falando, do jogo ter um pouco mais de conteúdo, sabe? Ixi, peraí que acho que tá tocando a minha máquina de lavar aqui de fundo. Vai sair, peraí, deixa eu acabar de tocar a musiquinha. Eu já tava escutando ela fazendo barulho da água, já tinha um bom tempinho, Ai, só que agora começou é que o barulho de água ele sai depois, mas a musiquinha não tem como, cara. Não tem como Peraí, tirar a vai musiquinha. acabar já a musiquinha. Ai, caraca. Ai, que merda. Cara, ter criança é isso aí, você tem que lavar a roupa a hora que dá pra lavar. A hora Pronto, que o acabou. menino dormiu. A hora que consegue. Mas então, o Legend Arceus, ou Arceus, ou enfim... né? Cara, eu vou dizer Ninguém aqui, sabe tá? falar. Sou completamente contra chamar de Arceus, porque o japonês chama de Arceus e o que vale é quem criou. Então Já tá disse logo. certo, tá certo. O Arceus é um que me chama um pouco mais atenção por causa dessa questão de ter uma lorezinha ali, sabe? De ter uma historinha real, de não ser só uma rinha de bicho, sabe? Acho que por isso que ele chama um pouco mais a atenção. Até quando teve a febre lá do Pokémon GO, por exemplo, que a galera ficava caçando o Pokémon com celular. Eu tenho os meus sobrinhos, essa semana mesmo foi aniversário do meu sobrinho, eu dei um Raboot pra ele de pelúcia, que ele pediu, e chegou aqui uma fantasia do Charmander, por exemplo. Então eu vejo o Pokémon é uma franquia incrível, não só de jogos, mas de tudo que ela causa por entretenimento. Mas pra mim realmente não chama atenção, porque eu não tenho esse histórico, né, com a franquia. Mas o Arceus eu tô esperando só ter uma promoçãozinha ali da Nintendo, que é muito difícil sair promoção de Pokémon, nunca tem promoção, esse jogo nunca baixa o preço. Essa desgraça. Mas é um que na primeira promoção com certeza eu vou pegar, porque é um jogo que eu tenho vontade de jogar. Ele tem, né, isso que a Dozeri comentou sobre o jogo ser feio, né? Tipo, ele ter ali algumas coisas que ele nem é tão feio, né? Ele só é limitado, digamos assim. Mas eu acho que a diversão tá muito, muito acima disso, do visual que ele tem pra entregar. Tem uma coisa importante que eu falo do Legends Arceus hoje, depois de obviamente eu ter sofrido com Scarlet Violet, que é aquele negócio, o Pokémon era feio, aí agora ficou bonito, sabe? Essa sensação. Depois, a sensação que eu tenho, é bizarro falar isso, vai parecer muito fanboy, mano, muito fanboy. A sensação que eu tenho é que o estilo de arte do Pokémon Legends Arceus é um dos melhores estilos de arte de Pokémon de todos os tempos. Uhum. Quando eu pego e coloco na balança tudo que lançou, aí eu olho aqui, Legends Arceus, é ruim, não tá bom. Era ruim, mas agora não tá bom. Mas quando eu vou comparar todos os Pokémon, esse é o mais legal, mano. É o que tem estilo de arte mais bonito. É o mais diferente. Aquele que lançaram também, que é um remake, o remaster, sei lá, do Let's Bright... Go. Não é nem... O Let's Go, não tô falando nem Let's Go, tô falando daquele que nasceu... Brilliant Diamond e Shining Pearl. Sim, pode crer. Nossa, é muito zoado esse. Ele, mano,
O Rayquaza, ele é uma minhoca, velho. O de pedra lá, grandão. Mano, não dá, velho, pra levar a sério. Não dá. O Gyarados, mano. O Gyarados é uma minhoca Isso. também. É muito Caraca. zoado, cara. Esse é muito zoado. Eu tenho um problema com o Pokémon 3D. Eu gosto bastante dos jogos 3D de Pokémon, mas sempre parece que todos os Pokémons, eles, quando viram 3D, eles perdem totalmente a essência e parece algo bobo. Uma coisa que aconteceu com o Scarlet e Violet que eu gostei foi que eles mudaram o sprite, né? Então, vocês já viram Pokémon Tournament? Não. É o de luta? Pokémon Tournament é um jogo de luta de Pokémon, tá? Se vocês tiverem tempo, pesquisem sobre, vejam o design dos Pokémon. O design dos Pokémon, eles têm textura de material, digamos assim. Então, vamos lá. Scizor é um Pokémon inseto metal. Ele tem características de inseto, porém, o material dele é claramente metal, sabe? As garras dele são de metal. Lucario, ele é um Pokémon cachorro, né? E ele é um cachorro de metal. Então ele tem as braçadeiras de metal, ele tem partes de metal no corpo dele, e dá pra ver os pelinhos dele, digamos assim. Então todos os Pokémon, eles têm uma textura, eles parecem que são um pouco mais reais. Isso é muito legal no Pokémon Tournament. E o Pokémon Scarlet e Violet, ele trouxe isso, né? Coisa que no Legends Arceus não tinha ainda. Então ficava um pouco estranho isso no mundo de Legends Arceus, né? A questão da textura dos Pokémon parecia que eles não faziam parte do mundo ali. Parecia que eles tinham sido jogados ali e beleza, e já era, tá ligado? De plástico ali no meio do nada, né? Até a iluminação incidindo neles é estranho no Legends Arceus. Coisa que no Scarlet e Violet eles felizmente corrigiram, né? Mais ou menos, obviamente. Mas eu acho impressionante o quanto de spin-off que a série Pokémon tem. Eu sei que aqui não é um episódio sobre Pokémons, mas tem o Pokémon Snap, de tirar foto. Uhum. Tem o Pokémon Mix Café lá, que eu nunca entendi aquele jogo. Eu não fui muito atrás. Aí tem o Go, que você sai na rua. Teve aquele agora, o LoL de Pokémon, que é o... Qual que é o nome daquele Pokémon? Pokémon Unite. Unite, olha aí. Joguei pra caramba. Até o nome é genérico. Eu joguei muito essa porra. O Detetive Pikachu que virou filme também era de um jogo. Não, também, ele é né? jogo, ele é jogo. Sim, Inclusive a galera tá querendo que saia o 2, né? Porque ele é uma light novel, né? Basicamente. Então. Visual novel, na verdade. Não à toa que é a franquia mais rentável aí do mundo, né? Pô, mano, e outra, Exatamente. eles nem precisam se esforçar, cara. Esse é o problema. Então, esse é o problema, né? E é um problemaço. 20 milhões de unidades vendidas em 5 dias de um jogo cagado. Os caras E fazem eu qualquer acho coisa, aquela... né? E, A mano, DLC, eles mostraram uma imagem. Não mostraram o vídeo. vocês Não viram que mostraram bizarro? nada. E a Mostraram gente, a imagem, cara, pra vender. aproveitando que eu tô falando de Legends Arceus, até hoje eu espero a DLC do Legends Arceus, pô. Não, eu não quero uma DLC de Legends Arceus. Quer Pra não? mim, aquilo que tem lá tá ótimo. Pô, por mano, favor, eu queria... Não estrague. fala isso, eu queria. O jogo é longo o Legend Arceus, né? Não é um jogo É curto, longaço. Eu joguei 150 horas dele. 120 Caramba. em um e 121 e 30 em outro save que eu tenho. Então, total vai umas 150 horas pra ele. A pena realmente é de quem que Pokémon tá na mão, né? Essa é a única uma- tristeza, né? Um problema de Pokémon, pra quem gosta de RPG, é que ele é um RPG que, beleza, você vai... Geralmente quem joga RPG joga com, sei lá, 4 personagens, 3 personagens. Uhum. Em Pokémon, são centenas de personagens, dependendo da Possibilidades, situação... né? Centenas É. de possibilidades de personagens, né? Tipo, não é qualquer RPG, assim. Ele é um RPG pra quem realmente gosta de ser maluco, né? Porque você vai treinar até o nível 100, 6 Pokémon, pô, Uhum. sabe? No mínimo. E são quantos tipos? 15? 17? Eu não sei mais contar. Então são muitos tipos e os tipos têm vantagens e desvantagens. Não é como se você fosse montar um time com 6 e fosse ter vantagem contra todos. Então você vai Ô, Fabrício. sofrer até com 6. Né? Eu não sei se você já viu esse desafio ou você teria coragem de desafio. Tem um desafio, né, claro, de todo Pokémon, é você completar a Pokédex. Sim. Mas tem um desafio extra, que é o desafio da caixa de Pokémon. Que é você ter uma versão de cada Pokémon guardar. Tipo, você tem as evoluções, na Pokédex você pode pegar o mesmo Pokémon, evoluir ele 3 vezes e acabou. Sim. Esse desafio é você ter uma versão de cada Pokémon guardada.
Minha namorada fez essa porra aí. Sua namorada fez. Foi. Parabéns. Não tem a box do Pokémon? Ela tinha... Uhum. Quantas boxes tu tinha, meu amor? Ela tinha quase 80 boxes cheias. Eu fui olhar, eu não terminei de olhar, não conseguia terminar de olhar sua box. Então, ela é maluca, né? Eu falo, Ela fez o desafio. Eu pensei que eu nunca iria conhecer ninguém que fez ela o fez. desafio. Só que, na defesa da sanidade mental da minha namorada, ela fez enquanto ainda tinham apenas, várias aspas para apenas, 780 Pokémon, né? 780 Apenas. 150. Não, se fosse 150, eu tava ótimo, mas depois do 150. Hoje em dia tem mais de 1000? Tem 1009. Tá maluco. Tem mais de 1000. Mas é engraçado, né? É realmente uma franquia que as pessoas amam, né? É difícil E, encontrar gente que assim, não gosta. é como eu falei, né? Se for jogar um Pokémon, mano, vai no certo. Tem duas opções. Você tem duas opções recentes. Pokémon Let's Go, ou Eevee ou Pikachu, pra quem é, assim, Muito bom. pra quem é G-Owner, né? Quem gosta da geração 1 e quer ver tudo atualizado, montar num Pokémonzinho, sair voando no Charizard Eu pela acho cidade. lindo. É o gráfico mais bonito dos Pokémon clássicos. Esse eu queria jogar. Esse era um que sempre chamou a atenção de jogar, mas nunca comprei. Compre, mano. Você Let's não vai se Go. arrepender. Não vai se Eu arrepender. gosto muito dele, o fato dele não ter batalhas, como fala, aleatórias, né? É, Porque ele não tem batalha com ele é redondinho, animais mano. selvagens. É 100% redondinho. Pô, quando eu lembro que o povo falava, o Let's Go não tem batalha contra animais selvagens, né? Mas eu pensava, meu Deus, não vai ter batalha? Não, tem muita batalha. Tem, no porque Let's tem os Go, ginásios, tem tem os ginásios e tal. os NPCs estão no meio da rua, né? Que eles Uhum. olham pra você e dizem, você não pode fugir, você tem que batalhar comigo. Aquele negócio chato. Ele é bem redondinho, muito legal. Mas é E uma- muito bom, assim, principalmente pra quem quer entrar, né? Na franquia. Uma filha da putagem, não existe outra palavra que relacionada a Pokémon, na minha opinião de bosta aqui, é isso deles lançarem o mesmo jogo, só que em Duas duas vezes. versões. Ó, o Arceus não teve. Mas não teve. Mas que nem, né? Teve lá o Let's Go Pikachu, Let's Go Eu também Eevee, acho. agora o que- Scarlet e Violet. Vocês compram as duas versões? Ou vocês escolhem uma e é essa daí e pronto? Eu tenho sorte na minha vida. Eu nasci com uma namorada, né? Então, Você nasceu com a namorada? digamos Você que da é paternidade. porque, mano, parece que a gente é mais irmão e amigo do que namorado, porque a gente gosta das mesmas coisas. Então o que acontece? Desde que a gente começou a namorar, a gente sempre compra as versões. Eu compro a versão fria e ela compra a versão quente de Pokémon. Ou seja, Entendi. eu pego os azuis, roxos, brancos e ela pega os vermelhos, sabe? Os laranjas e tudo mais. Então eu sempre tenho as duas versões disponíveis, né? Eu acho isso uma filha da putagem. Mas pra quem não é eu, acho safadeza, é uma sacanagem. É, porque Eles falam na teoria que eles vendem isso pra ter aquela interatividade entre os jogadores, pra eles Mas ó, vou dizer a vocês, trocarem, ter essa experiência, pra ter o motivo que eu gosto É do Arceus, horrível. que eu posso completar a Pokédex sozinho, porque nenhum desses outros jogos você não consegue completar a Pokédex Não se você não consegue. tiver um amigo na versão diferente. até o Blue, né? Porque pra poder evoluir Gengar, você precisava trocar ele. Então, pra mim é bom, mas tipo, eu entendo a Nintendo fazer isso porque é muito exclusivo dela isso. Me diga um jogo em todo mundo dos jogos que você é obrigado pela empresa a ter outra pessoa pra jogar com você. Fora It Takes Two. não tem. A Way Out, você não tá não, com mas a Way Out. É porque no meio do meu ar argumento veio It Takes Two na cabeça. Aí eu Não, não mas posso mais usar ele. O It Takes Two, por exemplo, a outra pessoa não precisa comprar o jogo. Você consegue jogar com alguém que não Pronto, tem o jogo, ainda por exemplo. tem isso. Caraca, O então Pokémon não tem, acabou de tirar. Acabou de tirar isso aí. Já tira It Takes Two. Pokémon não tem isso não, cara. Pokémon realmente Tem que ser outro comprar jogo. duas vezes. É. A pessoa que ela tem que comprar duas, não tem o que E fazer. tem muita gente que compra as duas versões. O que melhorou compra isso... naqueles packs, sabe? Meu colega compra as duas. Eu tenho um colega chamado Otávio, que ele compra as duas versões. E eu acho ele maluco, né? Pra ser sincero. Já falei pra ele isso. Pô, tu é doido, mano. Ele, não, é porque eu gosto de ter... Eu zero as duas. Eu, tá, vou fazer o quê com você? Mas Matar? muda alguma coisa? Acho que no Muda jogo por não, quê? Muda só os Pokémons em si, Os né? Pokémon em si, eles têm características diferentes que justificam ter dois pra quem é do competitivo. E é muito competitivo, né? Pokémon, no fim das contas, ele...
a maioria das pessoas que compra, elas visam entrar no competitivo. Uhum. E é por isso que vende tanto, porque, tipo, os caras já vêm nessa cultura de tantos anos e eles são tão engajados no competitivo, até competitivo não oficial, que eles compram. Eles vão comprar independente de qualquer coisa. Porque pra eles não importa muito se o jogo tá bugado. O que importa é se a batalha vai funcionar. Tanto que teve um bug que realmente pegou a comunidade em Pokémon Scarlet e Violet. Desculpa estar mudando um pouco do Legends Arceus, mas Não, como é Pokémon também. tô dentro do tema. Porque o Scarlet Violet, ele trouxe um problema que é relacionado ao competitivo, que é muito perigoso para a saúde do jogo. Até pro futuro da franquia, isso. Porque ele trouxe um problema de... Vou dar um exemplo aqui. Dondozo e Tatsugiri são dois Pokémon que eles têm uma interação entre si na batalha VGC, que é uma batalha 2 contra 2. Nessa batalha 2 contra 2, quando o Dondozo engole Tatsugiri, ele ganha os status do Tatsugiri. E Dondozo tem status específicos que não são tão bons, e já os do Tatsugiri, eles fazem o Dondozo ser muito bom, muito overpower. Isso tudo era um erro do jogo. Ele não deveria ganhar todos esses status. E isso mexeu completamente com o competitivo de Pokémon Scarlet e Violet. E houve torneio oficial com esse problema. Imagina que num jogo oficial, sei lá, da FIFA, entra um cara com doping, ninguém vê e só é percebido depois. O que é que isso vai acontecer no esporte, tá ligado? Então é nessa pegada, tá ligado? Entendi. Foi horrível pra franquia. Passaram e até agora não arrumaram isso daí. E não vão arrumar nem tão cedo, porque o jogo, mano, o Pokémon é feito de uma forma muito porca. Tem outras coisas muito pra arrumar, né? porco. Tem tanta coisa que eu duvido muito que isso tudo seja corrigido. É tanta coisa pra arrumar. É que eles mano. não têm dinheiro pra investir Ah, não, tão direito liso, né? no desenvolvimento liso. do jogo. Pokémon Company, a Monster Inc. e a Nintendo estão lisos, realmente. Eles precisam vender dois pra Pra pagar um. É verdade, é pra poder pagar a conta de energia da Nintendo. Ai, dá triste, né, cara? Eu imagino realmente assim, pra quem ama Pokémon, pra quem gosta de Pokémon, realmente você pegar um jogo e ver que ele tá tão quebrado assim na sua mão, e um jogo que tem um potencial absurdo, deve ser muito triste, cara. Deve ser realmente muito frustrante. Eu acho muito triste o fato de o jogo é tão ruim que a gente separou um jogo bom pra falar e acaba voltando pro jogo ruim, porque ele é ruim. Ele fica chamando a atenção, ele fica gritando, Ele fala de chama mim, fala de atenção. mim, fala de mim aí, por favor, porque o jogo que vocês estão falando, ele não tem muita coisa pra você falar agora, você já terminou? Fala de mim aqui, que eu sou ruim pra caralho. É bem assim. E no final a gente falou aí de vários RPGs, conforme a gente começou a falar, né, no assunto, né, quando a gente começou esse programa, a gente falou que RPGs são jogos, assim, de características tão distintas, e a gente acabou falando aqui de vários, de certa maneira, que são completamente diferentes Um do outro, né? A gente começou ali com o Nier, que se foca muito na questão de história, né, do jogo, a gameplay dele nem lembra tanto assim os clássicos RPGs, né? Depois a gente falou de Monster Hunter, que você foca muito na criação de personagem, né? Essa questão de pensar em level, pensar em personagem, pensar em desenvolvimento de personagem. E terminamos aí com Pokémon, que no caso a gente pegou tanto o Arceus, que foca também um pouco nessa questão de história, e dos outros Pokémons que também brincam com essa história de você montar personagem e tudo mais, e ele traz um pouco também disso dos RPGs mais clássicos ali desde os anos 80, 90, que é justamente a batalha por turno, né, que hoje em dia é bem raro você encontrar aí RPGs mais novos que utilizam, né, a batalha por turno, né, acabou sendo uma coisa muito nichada hoje em dia, né, quando você vai pegar um RPG de turno até vira um evento, né, você fala assim, nossa, esse aqui é um RPG de turno e tudo mais, e Pokémon tá aí, firme, forte, competitivo, né, até hoje ainda, e utilizando as batalhas de turno. Ele é um dos RPGs competitivos que vive, né, assim, não consigo lembrar exatamente agora, se vocês conseguem lembrar, me falem, um jogo de RPG competitivo com um cenário competitivo ativo, forte e reconhecido mundialmente, né? Eu acho que Pokémon é o único atualmente, assim, que tem essa força toda. Nesse modelo de... Porque aí acho que um MMO não entra nessa história, porque um MMO não é bem competitivo, né? Que você tinha comentado do Tibia ali e do outro, mas eu acho que não é tão competitivo. Competitivo mesmo, ele tá sendo competitivo, acho que só Pokémon mesmo. Não consigo imaginar nenhum. E que era uma coisa que ele já trazia desde lá do passado, né, cara? Desde o Game Boy, de você ligar um Game Boy no outro, já era uma parada competitiva, né?
Sim, inclusive a Nintendo não abandonou o cabo Link no Game Boy Advance apenas por causa de Pokémon. Né? Sabiam disso? E outra, Pois é. ele foi pro Nintendo DS, a primeira versão do Nintendo DS, ele foi o cabo Link pro Nintendo DS por causa de Pokémon. Cara, é uma franquia. Eu falei, eu não tenho carinho porque eu não joguei muito, mas é uma franquia incrível, cara. E RPG, né? Esse aí é bem RPG, não tem nem o que discutir. Ele traz muito dessa questão da história também, nesses últimos, né? Muito melhor do que os demais, que é uma coisa que faltava. E felizmente tá mudando um pouquinho, né? Tá tendo uma parada mais obscura. Mano, tem personagem que morre no Pokémon Scarlet Violet. Então, morre mesmo, sabe? E você tem a história lá. Eu não vou dizer quem é, você que se vire aí. Se você não jogou ainda, Esse é novo. tenta jogar. Esse é novo, esse não dá pra dar E spoiler, não. É pesada a história. Pesada. Fechamos, gente. Fechamos. Antes de fechar, só queria perguntar pra vocês, uma coisa que a gente acabou não perguntando, qual foi o primeiro RPG que vocês jogaram, assim, que vocês lembram? Alho difícil. Eu fui uma pessoa que eu tive meu preconceito, eu deveria ter falado isso, com RPG por muito tempo. Até os meus 18 anos eu não jogava nenhum RPG. Mas eu acho que assim, o meu primeiro RPG mesmo que eu fui jogar foi Diablo. Diablo? Aí, Diablo 3. Meu primeiro. Sabe... É porque, na verdade, eu comecei a jogar RPG de mesa, igual o Pablito. Eu ia toda quinta e toda sexta-feira num bar que tinha na minha cidade pra jogar RPG de mesa. Então, e acabaram teoricamente, que... esse foi seu primeiro RPG, né? Foi então meu primeiro RPG em Starfinder, que é um D&D espacial. Olha aí. Mas aí nessa mesa de RPG começaram a me botar lenha na fogueira pra eu começar a jogar Diablo, porque falaram que era bem parecido e tal, que todo mundo citava Diablo lá, falava que eu precisava entender pra entender as referências, sabe? Uhum. Aí foi o primeiro RPG eletrônico que eu joguei, mas primeiramente foi RPG de mesa. Legal. E você, Pablito, você lembra qual foi? Cara, meu primeiro RPG foi Warcraft. Warcraft, cara? 3, Reino do Caos. É Reign bom of esse Chaos. aí, né? Tanto virou Dota depois. Cara, o Dota do Warcraft 3 foi o que mudou minha mente, né? Assim, porque ele tem também muito de RPG, que ele tem aquele negócio de fazer os itens, de montar o personagem e tal. Se ele era muito... É replay, né? É replay. Aquele... Ele acaba se perdendo, né? Ele mudou, né? Nem RPG mais, ele é MOBA atualmente. Porque ele tem essa característica aí. Mas foi Warcraft 3 e realmente dá muita saudade de jogar ele, mano. Porque ele era tão simples. Eu era tão gostoso feliz, de jogar, cara. né? Ele era gostoso de jogar. Uhum. E o seu, Danilo? Falta você, né? Qual é o seu? O meu primeiro foi em videogame. Eu nunca tive experiência assim, com RPG de mesa mesmo. Então eu já comecei em videogame. E o meu primeiro foi Secret of Mana no Super Nintendo. Caraca. E foi totalmente aleatório, porque eu tinha uns 12, 13 anos, assim. E vibe de ficar assistindo anime, né? E vendo mangá e tudo mais. Mais anime, né? Mangá não tinha, né? Naquela época. E aí... eu vi uma capa, tinha uns personagens que pareciam personagens de anime na locadora. Eu falei assim, vou alugar pra ver qual é que é. E foi um jogo totalmente diferente, porque eu lembro que quando eu aluguei o jogo, o cara da locadora falou assim, você tem que levar esse livrinho com você. Quando você alugava o jogo, porque tinha um manual lá do jogo. Não que ia fazer diferença, porque o manual era em inglês, não fazia a menor diferença, né? Então eu não sabia ler nada em inglês, assim... pouquíssimas palavras, mas foi o primeiro, assim, de entender que, cara, eu tenho que matar aqui esses bichinhos pra ganhar o meu personagem ficar mais forte, eu tenho que conversar com os personagens aqui pra acontecer algo. Aí foi bem aquilo que o Pablito comentou, que a gente não entendia o que estava escrito, mas você conseguia ver pela reação do bonequinho na tela que ele gostou de alguma coisa, que ele tá feliz. Então era um jogo que, assim, obviamente eu fui terminar esse jogo adulto já, né? Não foi nessa época que eu terminei. Até porque é impossível. Né? Era impossível, não tinha como. Mas foi minha primeira experiência com RPG. Até uma característica que a gente acabou também não comentando sobre características de jogo RPG, que era muito diferente pra mim, era, por exemplo, minha energia ser em números, os ataques que eu fazia quando eu acertava o inimigo também era um númerozinho que aparecia. E isso era uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, por exemplo,
sei lá, eu batia com a espada e o Secret of Mana ele não é de turno, ele é meio action também, sabe? Você vai andando pelo mapa, tem um inimigo, você vai batendo no inimigo, mas ele tem uma barrinha de ATB, né? Então não precisa ficar spamando o botão lá, ficar apertando o botão e vou ficar acertando inimigos sem parar. Ele tinha eu tinha que bater no inimigo, aí eu tinha que esperar aquela barrinha de tempo encher de novo pra bater de novo, senão que aí ele batia mais forte. E aí tinha essa questão de você entender que, eu ganhei um nível, então minha energia que era 50, agora é 60. O meu personagem, quando batia no inimigo, ele tirava 15, agora ele tira 20. Então foi a primeira vez que eu tive a experiência assim de um jogo que o personagem ia evoluindo conforme eu jogava. Então foi o primeiro jogo que eu minha experiência com RPG que eu tive foi isso daí, foi Secret of Mana no Super Nintendo. Até saiu um remake dele no PlayStation 4, eu pensei em comprar, mas 3D. mas todo mundo fala tão mal do jogo que eu acabei não pegando. Cara, se eu fosse você, eu iria. Porque muitas vezes o pessoal não vai entender. Não vai entender a proposta. E se ele for realmente uma melhoria do anterior e você tá perdendo? Tá ligado? É um dos jogos da sua vida, assim. Eu não peguei ainda porque eu vi o pessoal falando mal dele, né, tudo mais. E esse sim seria um jogo que provavelmente eu ia pegar e não ia jogar agora. Eu falo assim, vai continuar baratinho. É muito jogo, né, cara? E saiu depois, né, eles fizeram outras... além desse remake do Secret of Mana, depois eles fizeram do Seiken Densetsu, que era o Secret of Mana 2 ou 3, uma coisa assim. Fizeram uma versão também atualizada dele. E esse saiu na Plus, lá no plano da Extra, da Deluxe e tudo mais. E eu não tive tempo de jogar esse aí também, que tá de graça, que tá na minha conta, entendeu? Então eu falei, não vou gastar dinheiro comprando o Secret of Mana agora pro esse novo que eu não vou jogar. E é uma pena que não tem ele pro Switch, porque ele é um jogo assim que tem a cara do Switch. Cara, eu falo isso direto, mano. Não tem como um RPG sair no mundo e ele não tá no portátil mais vendido do mundo. Pois é. Eu não sei por que os caras fazem isso, velho. Isso é uma coisa também que eu acabei deixando pro Switch. Hoje, quando eu posso ter escolha de ter um RPG, de comprar um RPG, se ele tiver pro Switch, é a minha escolha. Assim, por mais que ele de repente seja um pouquinho mais fraco graficamente, né, ou tenha alguma deficiência, eu prefiro hoje ter RPGs no Switch, principalmente pela questão da portabilidade, porque o Switch é aquele videogame que eu jogo na cama. Assim, literalmente, assim, todo dia eu ligo o Switch, jogo um pouquinho de Zelda ali antes de dormir, fazer alguma coisa. Então hoje o Switch é o meu console, assim, preferido para RPGs. Tanto que eu comprei os Final Fantasies, aquelas versões HDs do 8, do 7, do 9, né? Eu comprei no PlayStation 4 e me arrependi profundamente, assim. Eu já cogitei gastar dinheiro de novo e comprar no Switch, sabe? Porque eu jogaria no Switch. Hoje eu sentar minha bundinha na cadeira, eu penso assim, vou jogar o Final Fantasy IX aqui, HD. Me dá uma puta preguiça. Mas eu sei que se fosse no Switch, eu jogaria. Agora, deitaria ali e já era. Pô, saiu agora a demo daquele que é um dos jogos que eu mais tô esperando esse ano, justamente é um RPG, que é aquele Sea of Stars, que é do mesmo galera que fez o The Message e tudo mais. Saiu uma demo dele agora, acho que mês passado. O mesmo cara que fez a música do Chrono Cross, né? Tem toda uma equipe gigante lá que entrou, e os caras estão fazendo um RPG de turno lindo, 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 assim, todo 2D. Puta, tá foda o jogo. Saiu a demo dele pro Switch. Maravilhoso, entendeu? Pode ser mais caro no Switch? Pode ser, mas eu vou acabar comprando no Switch, entendeu? Porque pra mim é a plataforma perfeita pra RPGs. Então, se esse Secret of Mana HD, lá, a versão nova dele, tivesse saído pro Switch, provavelmente eu teria comprado já. Mas hoje, pensar que eu vou ter que sentar na cadeira aqui pra jogar ele no PlayStation 4, no PlayStation 5, enfim, no PC que seja, me dá um pouco de preguiça. Se fosse no Switch eu já teria. Tem um tipo de RPG que eu não acho que combina com o Switch e eu tentei experimentar e não consegui, que é RPG Point and Click que não funciona no Switch. Pra mim não funciona em lugar nenhum. Em lugar nenhum que não seja no PC. Porque eu tô jogando... Eu queria muito falar desse jogo e eu tô aproveitando esse momentinho aqui pra eu puxar, tá? Que eu tô jogando Disco Elysium no momento. Que ele é um RPG totalmente de história, né? Que a gente falou que a gente tem os RPGs de combate, o RPG de exploração e RPG de história. O Disco Elysium é aquele jogo que ele... 99% dele é puro texto. Não tem combate, não tem nada, é literalmente você investigando o que tá acontecendo naquela cidade, e é isso.
E ele é point and click, então você não consegue jogar em qualquer outro lugar que não seja o seu computador pra você apontar e clicar. Uhum. Porque você fazer isso com o controlinho do Switch, ele é horroroso. É Ele complicado. até ajuda no portátil do Switch que você consegue tocar na tela, mas não é tão responsível. É. Eu vou cortar essa parte só pra tirar seu barato depois na edição. Beleza. Você me odeia, só porque o jogo é comunista. Então é isso, meu povo. A gente trocou uma ideia aqui sobre alguns RPGs, né? Alguns a gente acabou dando foco maior pra 3 jogos aqui, né? No caso do Pokémon, até mais de 3 jogos, mas um pouco mais da franquia. Mas deu pra trocar uma ideia aí sobre a diferença, né? De jogos que são RPGs e são extremamente diferentes, né? Com certeza a gente vai abordar mais episódios aqui no podcast, trazendo outros exemplos, né? Outros jogos, outras franquias. Então foi um papo assim que eu achei bem interessante. Queria agradecer ao Pablito pela participação aí nesse programa. Pablito, se quiser deixar aí mais uma vez seus canais aí, seus endereços, como as pessoas te acham na internet, acompanhem seu trabalho, por favor, aí fique à vontade. Ah, que é isso, mano. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. O papo fluiu como água numa ladeira, né? Porque foi, mano, várias horas aqui de papo. Gostei muito de conversar com vocês. Conheci o Danilo agora. O Alisson também chegou recentemente na minha vida e eu já tô aqui com vocês conversando sobre jogos. Eu gosto pra caramba de conversar sobre jogos, tecnologia, e é sobre esses assuntos aí que eu falo na internet, né? Só procurar Pablito com 2 T's, vocês me encontram facinho. Mas fica por aqui, né? Fica por aqui porque eu vou aparecer aqui mais vezes também. Eu quero que esses caras façam um episódio específico sobre Metroid, só sobre Metroid, que é pra gente falar 3 horas direto sobre Metroid. Aí vai brilhar, hein? Aí vai brilhar, hein? Aqui tem o Danilo que adora Metroidvania. Eu sei que é só sobre Metroid, vai ter o Metroidvania. A gente vai estar numa polêmica aqui que eu gosto de Metroidvania, mas nunca joguei muito Metroid. Apesar que agora saiu o Fusion de volta, colocaram o Fusion no Nintendo Switch Online, eu vou jogar porque esse eu gosto bastante. Eu joguei. É bonito, cara. É bonito. Eu gosto do Fusion, o Super Metroid. Na verdade, meu problema é com o Super Metroid. Mas eu gosto dele, mas é um jogo que me cansa um pouco de ficar rejogando. É só isso. Mas dá pra gente conversar. Esteja bloqueado. Que absurdo. É porque eu conheci. Qual é o meu problema? Já divagando de novo aqui nos encerramentos do programa. Eu conheci Castlevania, o Sanfoneiro da Noite, antes de Metroid. Ah, pô, tá explicado. Você é. Entendeu? Mas você tá em casa também. Você tá Sim. em casa, Então, te cara, te te beijo, te chamo de meu amor. Eu tá amo sucesso. Metroidvania. Eu amo Metroidvania. Esse é um dos gêneros que eu mais gosto de jogar. É um dos gêneros que eu fico muito triste quando as pessoas não mandam pra gente testar. Mas todo mês a gente fala de Metroidvania, que nem eu tô jogando um agora, que chama Elderlands, que é brasileiro, que é legal pra caramba. Difícil pra cacete. Vai sair um outro agora, Nine Years of Shadow. Que tá lindo também, pixel art lindo. Eu amo Guacamelee, sempre que eu puder falar de Guacamelee, eu vou falar de Guacamelee. Mas o Metroid em si é uma franquia que eu não joguei tanto, entendeu? É uma franquia que eu joguei pouco. Eu joguei ali os dos GBAs, joguei o Super Metroid. É que eles são os mais recentes, né? Assim, no fim das contas, eles são os mais recentes, porque Sim. Metroid ficou no hiato aí de décadas. Sim. Então, E o Dread eu tô pra jogar. Eu teve uma promoção que eu não consegui comprar na época. Aquelas promoções da Nintendo que fica o jogo por R$200, né? Fica caro, pô, mas se fica for menos pegar caro. o Tears of the Kingdom, vai lá no voucherzinho de 500 conto, pega os 2 por 500. Ao invés de pagar 650, você paga 500. Olha aí. Verdade, só isso, né? Assim, que pressão, né? Metade do seu salário. É só metade do que você ganha no mês, pô. É muita fralda que eu compro. Infelizmente é o nosso país só permite. Não, mas de fato, realmente, esse negócio do voucher deles agora é uma boa pegada aí pra Eles quem já obrigaram a ser bom, né? Porque já vai. Esse negócio do voucher até hoje eu não entendi direito como funciona, mas tá bom. Se você tem o Nintendo Online, né, para as pessoas que compram as coisas da Nintendo. Se você tem a Nintendo Online lá, que você paga a anuidade da Nintendo, você tem direito a comprar um voucher, onde você consegue comprar 2 jogos desses mais caros, né, com um desconto. Cara, é bizarro que você pode comprar, por exemplo, Kirby The Dream Buffet, que é R$70 com voucher. Entendeu? O que é bizarro. Não deveria ser. Eles não deveriam deixar. Era pra ser só o jogo de preço cheio, tá ligado? Preço cheio. Se você compra um voucher que fala assim, ó, esse voucher... Você joga no lixo se você comprar um baratinho, né? Não faz sentido. É um voucher que, assim, sei lá, jogos da Nintendo do Brasil, vou falar digital, tá? Os digitais mais caros é R$300,
Com o voucher, você tem direito a comprar 2 jogos de R$300, entendeu? É basicamente isso. Por 500. Por 500. Necessariamente, não é os jogos a gente fala de jogos de R$300 que são os que valem a pena. Que nem o Pablito comentou, que tem lá o Kirby que custa 70, que também é um jogo exclusivo Nintendo. Você pode gastar seu voucher nesse jogo, mas ele não é por valor. Você não compra o valor de R$500. Exato. Você paga R$500 para ter direito a resgatar 2 jogos de uma lista. Interessante. Mas é só para quem tem o Nintendo Online lá, se não me engano, que tem direito a comprar esse Só quem tem o Switch Online. esse voucher, entendeu? Mas é no Switch Online o Expansion Pack aí, a DLC do online, ou é no online Não, mesmo? no online mesmo, só online. Mas de toda forma, também tem outras alternativas, né? O cara só paga R$55 anuais aí, menos de R$5 por mês, dá pra ser feliz, pô. Bota aí plano Pagar a família. DLC do Switch. Eu uso plano família também. É a melhor coisa que tem. Eu pagava sozinho antes, mas agora eu pago plano família. É o que eu recomendo, mano. Usa aí as ferramentas que a Nintendo dá aí e tenta ser feliz. Ela é mercenária, mas ela pelo menos dá umas alternativas pra ser menos. Um pouquinho. Mas eu vou, Pablito, ó, vou deixar a promessa aqui que eu vou jogar Metroid Dread, que é um que falta aí que eu quero jogar. Vou jogar o Prime, que saiu agora recentemente, que tá chamando atenção. E você está convidado já pra gente trocar uma ideia sobre Metroid. Fico felizaço. Vamos conversar sobre Metroid aí. Fica aí, eu tento jogar também. Quero ver você jogar, meu. Quero Tenta só ver. jogar. Ele joga só ali os 15 primeiros minutos em live. Esse é o problema. Fica pistola no jogo, né? Vai e volta, vai e volta. Quero mais nessa porcaria. Aqui. Ah, não. Não, é totalmente certeza que Não tá é 60 isso que acontece. Não tá 60 FPS, não tá aqui. Tá travando. Eu conheço esse tipinho aí. Putz, não tá 60 FPS, caiu pra 58. Caraca, que droga. Não vou jogar essa porcaria. Eu conheço esse tipinho. Não é desse jeito aí, entendeu? Mas então fica a promessa aí, Pablito. Você está convidado já para um programa especial aí sobre Metroid, que será gravado. Vou jogar e será gravado. Gente, muito obrigado a todo mundo que escutou mais um podcast dessa semana. Agradeço novamente ao Pablito por ter aceitado aqui o convite. Ele falou que eu fui atrás dele no WhatsApp. Nunca, gente. Vocês acham que eu faria uma coisa dessa? Ir atrás de vocês no WhatsApp? Nunca que eu acharia o WhatsApp de vocês. Brincadeira. Muito obrigado a todo mundo. Avaliem o podcast na plataforma que vocês estão escutando. Deixa aquelas 5 estrelinhas aí que ajuda demais. Segue o podcast, compartilha com o teu amiguinho. E até a próxima semana, meu povo. Obrigado aí pra todo mundo que tá ouvindo o podcast. Tá legal o feedback que vocês estão dando. E fica o convite, para além do podcast, vocês também darem uma acessada lá no nosso site, né? reviewdejogos.com.br. Tá saindo review aí toda semana. A gente também atualiza com notícias lá no site. Então, acessem lá, comentem, né? Deem um feedback também do site e não só do que a gente está criando aqui. Nós estamos aí no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast. Então, vocês conseguem ouvir a gente em tudo quanto é canto. E conseguem ali ler também, né, nossos conteúdos no reviewdejogos.com.br. Então, a gente se encontra aí na próxima semana. É isso, galera. Um abraço aí. Tchau. Tchau.